Então, permitam-me dar-vos as boas-vindas a esta terceira sessão do Seminário Permanente Praxis. Hoje temos comunicações por parte do Luís Marcos e por parte da Inês Rodrigues. Sem mais demora, eu vou passar à apresentação dos nossos anfitriões, voltando a sublinhar então que cada um tem uma apresentação para 30 minutos. Vou dar 5 minutos de tolerância, porque por vezes é necessário, e vou dar a indicação caso o tempo esteja a ser mais excessivo. Eu passo então para a ordem da apresentação. Vamos começar primeiro com o Luís. O Luís Filipe de Oliveira Marques, ou o padre Luís Filipe de Oliveira Marques, nasceu em Lisboa em 1982, licenciou-se em Filosofia pré-Bolonha em 2007 pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fez o mestrado integrado em Teologia em 2012 pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, também de Lisboa, e está neste momento a preparar a tese de doutoramento em Filosofia na Universidade de Évora, sob a orientação do professor Dr. Jorge Rivera. Versa sobre Leonardo Coimbra e ele é atualmente professor de Filosofia no Instituto Superior de Teologia de Évora. Portanto, Luís, quando quiser começar, já sabe, 30 minutos. Então, muito obrigado pelo convite, digamos assim, e também por vos conhecer. A maior parte das pessoas, ou todas as que aqui estão, eu não conheço. E pronto, o professor Jorge deve estar atrasado, ele pensava que eu ia falar em segundo lugar, e portanto, mas faz parte. Então, sem mais demoras, Leonardo Coimbra é uma personagem multifacetada, filósofo, educador, político e tribuno, ministro, fundador e poeta. Nasceu em Borba de Godinho, hoje cidade da Lixa, concelho de Felgueiras, tendo morrido aos 53 anos no ano de 1936, depois de um acidente de automóvel. Personalidade fascinante, intelectual de renome, desenvolveu e apresentou um pensamento rico, criativo, filosoficamente pertinente e profundo, e talvez graças a todos estes aspectos não foi de modo algum, como avançou Santana Dionísio, uma personalidade consensual para muitos dos seus contemporâneos, seja como tribuno e professor, seja como escritor e pensador. Não obstante, a permanência no tempo da sua obra, também graças aos seus primeiros discípulos e os estudos em torno do autor, parecem ser a resposta aos seus críticos mais entusiastas de ontem e, quem sabe, a alguns de hoje. Sem dúvida, a sua escrita complexa e imaginativa exige do leitor uma atenção redobrada e um trabalho hermenêutico nunca definitivo, dado que isso, só por si, corresponde ao próprio pensar e método criacionista que Leonardo Coimbra propôs e exerceu desde a sua primeira obra sistemática, o Criacionismo, 1912, até à sua última, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, 1935, passando pelas centenas de páginas que nos legou em artigos, conferências, comunicações, cartas, etc. É justamente na primeira obra, o Criacionismo, que Leonardo Coimbra afirma, e cito: a nossa filosofia é uma filosofia da liberdade. Certamente para falar do seu sistema e método, a que chamava criacionismo, mas que quase imediatamente despertou o nosso interesse, atenção e curiosidade. Tal afirmação não só não era gratuita, como parecia constituir todo um programa filosófico. Nesse sentido, moveu-nos a curiosidade intelectual perceber o alcance da tal afirmação e o seu significado para o autor e na sua obra. No fundo, como tal filosofia da liberdade se constitui na obra de Leonardo Coimbra. Compreendemos, após apurada pesquisa bibliográfica, que tal filosofia da liberdade, suposta por muitos autores da obra leonardina, não foi até à presente data tratada e estudada de um modo sistemático. Ora, cresceu em nós o desiderato de identificar, determinar e sistematizar conceptualmente tal filosofia da liberdade, com a qual o autor identificou toda a sua obra, trazendo, como o próprio afirmou numa conferência pronunciada no Ateneu Comercial do Porto, a 18 de março de 1912, o Evangelho da Liberdade, pequeno, simples, humilde, mas esforçado e sincero. Fim de citação. É nesta base, e colhendo agora uma afirmação de Arnaldo Pinto, que diz que a boa porta de entrada, em conclusão, para o pensamento de Leonardo Coimbra é uma filosofia da liberdade que evitasse o que desde cedo chamou causismo, isto é, toda a forma de pensamento estático que não fosse de noções, que pensamos ter escolhido oportunamente essa porta e por ela podermos penetrar de forma original no que consideramos ser uma questão determinante na obra leonardina.
de tal modo que nela se espelha a unidade significativa que o seu discípulo estudioso José Marinho identificou. A pertinência e a originalidade do estudo maior folgo que nos propomos residem, por um lado, na consideração da temática apresentada de forma sistematizada e, por outro, apresentando a unidade temática expressa na expressa filosofia da liberdade que atravessa toda a obra e a define nos seus aspectos fundamentais. Naturalmente, eu faço esta introdução para contextualizar de onde é que aparece esta comunicação que vou fazer dentro de um estudo mais geral, que é a tese de doutoramento, propriamente dito. Bem, para levar a bom porto esta tarefa em termos metodológicos, embora pressupondo a leitura de todos os seus textos, a nossa fonte primordial serão as obras mais sistemáticas e de maior folgo filosófico de Leonardo de Coimbra, digamos, compreendendo um arco desde a sua primeira até à última. Entre os trechos mais sistemáticos, e que abordaremos futuramente, estão, naturalmente, o criacionismo, a alegria, a dor e a graça, a luta pela imortalidade, o pensamento filosófico pentecostal, a razão experimental, São Francisco de Assis e, finalmente, a Rússia de hoje e o homem de sempre. Nesta comunicação, procuraremos apresentar, ainda de forma mais resumida, a noção de liberdade que Leonardo de Coimbra expõe na sua última obra, sabendo que ela corresponde a um processo de maturação do seu pensamento filosófico, mas também da sua própria vida. Não obstante, não se trata, em nosso entender, de uma noção radicalmente nova, como se o autor tivesse abandonado as anteriores, mas antes de um aprofundar da noção de liberdade que pressupõe e exige, para a sua ajustada hermenêutica, as apresentadas nas obras anteriores. No fundo, trata-se mais de um processo de continuidade e aprofundamento e não de uma ruptura ideológica no pensamento de Leonardo de Coimbra. Trata-se, defendemos, de uma verdadeira continuidade temática e de uma verdadeira poética desta noção, sempre na tentativa de se furtar a todo o causismo, antes procurando conduzi-la à sua melhor expressão, que, como se percebe, tendo em consideração as anteriores, se revela complementar. Este processo de complementaridade, o leitor de Leonardo de Coimbra, no que esta temática diz respeito, da liberdade, é o próprio a vivê-lo no decurso da investigação, sabendo que ele não poderá redundar nunca numa absolutização. Não obstante, é pertinente o que refere Ângelo Alves acerca da unidade de pensamento filosófico na obra leonardina, questão que nunca foi pacífica, como refere o professor, este identificando três fases distintas no pensamento filosófico de Leonardo e nas quais reconhece continuidade e diferenciação. Não é esta a questão do nosso estudo, embora tenhamos uma posição, como já afirmado, em parte próxima de Ângelo Alves, mas no que à nossa temática diz respeito, queremos mostrar a continuidade e complementaridade temática e não tanto conceptual, dado que nos damos conta de um aprofundamento complementar das noções e conceitos na sua expressão, na tentativa de explicitar o seu conteúdo e significado. Mas nas suas diferenças, elas parecem constituir um todo que forma a noção de liberdade, não a reduzindo a um dos seus aspectos. Feita esta introdução, passando propriamente ao texto de A Rússia de hoje e o homem de sempre. A liberdade como caminho de conhecimento e amor de si mesmo, dos outros, do universo e do absoluto. Apresento a obra A Rússia de hoje e o homem de sempre, a última, como já dito, é a mais extensa de Leonardo de Coimbra. É sem dúvida um texto fundamental e até surpreendente. Obra com duas partes, a primeira dedicada à análise da noção de homem, vertida na investigação dos diferentes humanismos, idealista, cristão, antropolático e exaustivo. Pretende, em última instância, verificar como se dá o que ele definiu como a tragédia do homem, ou seja, as diferentes formas da luta do homem com o destino. É uma citação. Consubstanciadas nos diferentes humanismos explanados. Tal luta resulta da, e cito, ignorância de si e do universo em que vive ou antes convive. A sua vida é uma relação, antes, um conjunto de relações com esse universo. A segunda parte da obra, com o subtítulo de A Rússia, constitui uma análise da história da Rússia desde as suas raízes, nos seus aspectos sociais, económicos, religiosos e espirituais, passando pela consideração do homem russo expresso na literatura, na arte, na religião cristã, até cerca dos anos 30 do século XX, para terminar numa análise situada do bolchevismo com base no humanismo cristão. No fundo, trata-se de uma obra com dois andamentos, seja-me permitida a expressão. O primeiro andamento constitui a investigação dessa luta do homem com o seu destino.
O segundo andamento consiste na concretização histórica e filosófica dessa luta, no caso recente da Rússia de hoje, saída da Revolução Marxista, no confronto e crítica com o homem de sempre, cuja conclusão é a denúncia por parte de Leonardo do fim do bolchevismo, como expresso no modo como o texto termina, quando é dito que a Rússia do futuro poderá ultrapassar a experiência de sofrimento por que passa, porque, e cito, a vida é como é, e por mais que se queira fazer do homem um teorema, ele será sempre uma alma, tendo a vibrar, no fundo do seu ser e em natureza primeira, um clamoroso e invencível apelo do infinito. Esta obra é surpreendente a muitos níveis, quer pelo seu encadeamento em 2 tempos, como referido, mas também por trazer ao leitor a capacidade de Leonardo de Coimbra, mediante uma análise detalhada e rigorosa, não só de apresentar a sua noção de homem ou de humanismo, como a tornar operativa para investigar e submeter à crítica histórica e filosófica os acontecimentos do seu tempo, isto é, ao ser capaz de oferecer um juízo crítico, passados poucos anos da Revolução Bolchevique, do próprio movimento revolucionário russo e de o confrontar nos seus aspectos históricos, sociais, económicos, espirituais e filosóficos, pressupondo os diferentes humanismos estudados, denunciando o seu anti-humanismo em alguns dos seus aspectos, quando posto sob a crítica do que considera ser o homem real, como ser de relação não só com os outros, mas com o universo, com o absoluto. Relação que constitui o sentido metafísico do homem como ser de abertura em liberdade e amor ao infinito. Podemos dizer que as duas partes são como 2 quadros. Um primeiro teórico, no qual há acerca da noção de humano e de liberdade, e outro empírico, através da história da Rússia. E por isso o desiderato, o desejo do pensamento filosófico é vê-los sobrepostos, vendo e reconhecendo na história as questões teóricas e na teoria a dimensão concreta dessas questões. Este é, podemos dizer, o pano de fundo desta obra, para quem não a conhece, e também desta mesma comunicação, dado que, como passamos a analisar, a luta do homem com o seu destino, como já dito, resulta do desconhecimento de si mesmo e do universo, da sua vida em relação com o universo. Ora, esta relação consigo mesmo, com os outros e com o universo, constrói-se e cresce por meio do amor e do conhecimento, sendo que a felicidade consistiria, e cito, no acordo e harmonia entre essas relações. Fim de citação. Leonardo de Coimbra, em 1914, quando falou do problema religioso e do seu significado, já tinha chamado a atenção para esta dimensão relacional ao colocar a liberdade no horizonte de abertura às possibilidades do ser e de se ser, e a vivência dessa liberdade como abertura, acolhimento e relação com os outros e o ser. Leonardo de Coimbra expõe neste texto, de forma taxativa, a vivência da liberdade como atitude amorosa de relação e abertura ao ser e aos outros, a que de resto já nos referimos anteriormente, ao apresentar, de alguma maneira, em textos anteriores, a liberdade enquanto permanente atividade criadora e autodeterminante da pessoa numa abertura amorosa às potencialidades do ser. Agora, tal noção parece ser aprofundada e também clarificada quando se define que amar e conhecer são 2 movimentos inseparáveis para o crescimento e aprofundamento da relação do homem consigo e com os demais. Não fosse justamente a ignorância a respeito de si e do universo. No fundo, não fosse o desconhecimento de si mesmo e dos outros, do que possa significar ser homem, do que possa significar ser na relação com os outros e o universo, tudo pareceria perfeito. Todavia, resulta daí a necessidade de conhecer e amar. Talvez sejam verbos concomitantes, no sentido em que se ama o que se conhece e conhecendo, então pode ser amado. Mas também pode dar-se o seu contrário, o desamor, para não dizer o ódio. Então, a dimensão trágica da vida humana, na sua teia de relações e a sua possível superação, depende desta relação de conhecimento e amor. Leonardo de Coimbra vai mais longe, parece-nos, ao colocar como fundamento destas relações, como já indicado, o absoluto que os anima e sustenta. Termo que não nos é estranho, tal como temos vindo a verificar ao longo do estudo que temos feito de Leonardo de Coimbra, mas agora identificado
concretamente com Deus. Tais relações fundamentadas pelo absoluto, do qual todas as almas verídicas se alimentam, como dito em A Alegria, a Dor e a Graça, no texto de 1916, se põe o conhecimento e o amor. Na verdade, é na relação com o absoluto que se constitui o seu ser metafísico. No entanto, uma tal relação não pode deixar de estar sujeita às dificuldades próprias dessa relação, no sentido em que o absoluto por si mesmo não é posse de ninguém, portanto, a procura do absoluto, mas também a incapacidade humana de o possuir, mas tão somente o seu tactear constitui a própria tragédia humana, ou como diz Leonardo Coimbra, o problema do destino, que parece encontrar resposta, entre aspas, ou pelo menos vias de aproximação, dada a sua assintosidade pelo conhecimento e pelo amor, e em última instância, na sua proposta pelo humanismo cristão, como se verá. É nesta relação com o absoluto, como fundamento das demais relações do homem consigo mesmo, com os outros e com o universo, parece colocar-se o problema da liberdade, agora sobre esta outra noção leonardina que nos parece complementar com as que já tivemos a oportunidade de estudar e segundo a qual, neste texto, a natureza é liberdade, mas a liberdade não existe enquanto não se fizer consciente para si. É da sua essência aceitar-se como dádiva, refazendo-se ou recusar-se, uma vez dada, e perder-se de pronto em obnubilação e simples força de viver. Fim de citação. Podemos depreender que o homem, ainda que por natureza seja livre, só o será efetivamente quando tomar consciência de que o é real e praticamente, e tal parece dar-se em conhecimento e amor, ou em conhecer e amar, verbos pela sua determinação ativos, transitivos. Conhecer e amar exigem da parte do homem uma proatividade, uma ação que o leva a conhecer e a amar, de tal modo que é em ação, aceitando-se e refazendo-se, ou pelo contrário, que o homem tomará consciência de que é liberdade, mas mais do que isso, que a experiência de tal modo, que a experiencia de tal modo que lhe seja possível possuir-se em consciência e liberdade. Tal afirmação de Leonardo Coimbra, podemos, na linha do que temos vindo a observar, que o homem, como que lançado na existência, caracterizar-se-ia pela procura de si mesmo, de quem ele é, ser para o absoluto e para os outros em conhecimento, amor e liberdade, tomando posse de si mesmo como ser consciente e livre, consciente de ser para o absoluto, de estar feito, entre aspas, digamos assim, para a relação com o absoluto, com os outros e o universo. E nesse sentido trata-se de uma ampla relação de abertura e acolhimento de si mesmo, dos outros, do universo absoluto. Na sua liberdade, se revisitarmos sumariamente o que é dito em outras obras sobre a noção de liberdade, por um lado, como autodeterminação do sujeito como pessoa no criacionismo, e por outro, como um estar posto, o colocar de um fim que se realiza por aproximações, como em A Razão Experimental, o homem, em conhecimento e amor, põe-se em marcha, em demanda do seu destino, do absoluto, dos outros, do universo e de si mesmo. Com efeito, é neste pôr-se em marcha, neste caminho em conhecimento e amor, que reside a sua liberdade, não apenas como vaga esperança, mas como liberdade em ação, realização em conhecimento e amor, sabendo que se trata, na maioria das vezes, numa aproximação, ainda que real e experimentável, nunca concluída, não cosificada. No fundo, uma liberdade não cosificada, mas um itinerário que se diz em conhecimento e amor. É nesse sentido que compreendemos a afirmação de Leonardo Coimbra, atrás referida, segundo a qual, parafraseando, o homem é em natureza liberdade, mas só o será tanto quanto mais for consciente dela e a experimentar como conhecimento e amor, seja para aceitar, seja para recusar diante de si mesmo, dos outros, do universo e do absoluto. É justamente aqui que a vida humana se apresenta como tragédia, como o problema do homem diante do seu destino, numa relação feita e dita em conhecimento, amor e liberdade, uma vez que é neste âmbito de relação, do homem como consciente de que é livre e pela sua afirmação como um eu em oposição, digamos, a um universo, que o problema do destino se coloca, dado que, como avança Leonardo Coimbra, daí derivam as diferentes formas de humanismo com que o homem se enfrenta, ou, nas suas palavras, as diferentes formas de luta do homem com o destino. Quer dizer, os diferentes tipos de humanismo que se oferecem como pretensas respostas
para a resolução deste trágico problema, a luta do homem com o destino, entre os quais está o humanismo idealista, antropolático, nihilista e cristão, como já referimos. Não cabe, no âmbito desta comunicação, a análise crítica detalhada de cada um destes humanismos, ainda que ao mesmo possamos vir a fazer referências parciais. Mas importa salientar que, claramente, Leonardo Coimbra faz uma opção pelo denominado humanismo cristão, e a nossa análise centrar-se-á para já nele, do que ao tema e configuração da questão da liberdade e respeito, mesmo que já tenhamos avançado que na presente obra a liberdade, tal como Leonardo Coimbra a entende, cumpre-se como relação de conhecimento e amor. Da nossa parte, queremos avançar desde já com a mesma ideia, ainda que expressa de um outro modo, nem melhor nem pior, talvez complementar, mas seguramente outro, ainda que resultante das afirmações e intuições leonardinas, isto é, a liberdade como um caminho a percorrer, conhecimento e amor de si mesmo, dos outros, do universo e do absoluto. Leonardo Coimbra apresenta o humanismo cristão no qual e pelo qual, segundo a dinâmica da encarnação do Verbo, o absoluto Deus se faz presente no meio de nós, como verdadeiro Emmanuel. Para dizer que o ideal assuma agora a carne e torna-se visível, mas ao mesmo tempo, como tal, Deus mantém-se o absconditus. O homem, reforça Leonardo Coimbra, e repetimos mais uma vez, foi criado em natureza para se fazer em liberdade. A sua natureza é de ser livre, mas o ser livre é o ser que recebeu a possibilidade de se fazer livre. Um ser livre é, de um certo modo, já um ser ilimitado, o que não quer dizer um ser infinito. Ora, o homem é por natureza livre, mas a liberdade, no seu exercício, na sua concretização, é uma tarefa, porquanto esta não se encontra determinada, antes pode fazer e desfazer o conjunto de relações que tece, uma vez que, como salienta o autor, o homem é espiritual e livre, e daí as suas possibilidades indefinidas no erro ou na verdade, no bem ou no mal, no acordo ou no desacordo do seu querer com as articulações originárias do universo. É nesse sentido que Leonardo Coimbra identifica o homem real não com o homem natural, para ele esquema abstrato, que à maneira de Rousseau nem seria nem bom nem mau, mas com o homem livre. O homem real é o homem livre, ou seja, e cito, o homem que optou e opta, o homem que usou mal a sua liberdade e que, enredando as suas relações com os seres e os mundos, as suas universais relações, vive longe de Deus e em desarmonia com o universo. Fim de citação. O pecado original corrompeu a natureza originária do homem, isto é, a sua liberdade, uma liberdade sobrenatural, e só por meio da graça é dada ao homem a possibilidade de escolher o bem ou dele se afastar. Pois o homem real é o homem decaído de um estado sobrenatural em que a sua natureza livre, só mediante a mesma liberdade, pode ser possuída, aumentando no amor de Deus ou diminuindo por meio do seu afastamento. Parece não haver dúvida de que se a liberdade em Leonardo Coimbra, como vimos, é posta no horizonte do ser e das suas possibilidades, ao mesmo tempo não afastamos, como não poderia deixar de ser, e como decorre do pensamento de Leonardo Coimbra, que o exercício dessa mesma liberdade haveria de tornar-se operativa numa praxis, a vida, e agora mesmo uma moral. Para aí concorrem, a partir do humanismo cristão e católico, as noções de bem e de mal, de escolha, responsabilidade, finitude e até uma outra, oriunda, essa sim, da teologia moral cristã, a saber, a noção de pecado original, que não pode, sem mais, ser identificado com o mal e até mesmo com o sofrimento, ainda que correlacionadas existencialmente. Não poderia, de modo algum, deixar-se de colocar a questão acerca da relação entre a liberdade e o mal, e mesmo o sofrimento, na esteira do que se tem vindo a observar. Embora uma tal relação tenha irremediavelmente de se colocar, por ora não aprofundaremos o tema por uma questão de economia textual e de tempo, mas fundamentalmente porque uma tal relação, aliás bastante complexa, se faz no confronto com os contemporâneos de Leonardo Coimbra, entre eles, por exemplo, Sampaio Bruno ou Antero de Quental, o que exigiria e exige uma tematização de maior aprofundamento e exposição. Contudo, tentaremos, a jeito de conclusão, apresentar, se tivermos algum tempo, mesmo de uma forma breve, a possibilidade de resposta que o autor portuense não deixa de avançar em A Rússia de Hoje e O Homem de Sempre, para a questão da relação entre a liberdade e o mal, conscientes que esta tentativa, mesmo que breve, permite um passo mais na leitura e aprofundamento da questão sobre a liberdade na obra leonardina.
A questão sobre o mal e a dor, incluindo agora, é igualmente colocada no horizonte abrangente do ser, no sentido em que o mal, e cito, é o conflito da vontade com as condições da sua possibilidade de ação. Relações trocadas por uma vontade antecedente ou por o mesmo ato de vontade que põe a desarmonia. Quer dizer, interpreto eu, o mal resulta do próprio exercício da liberdade, enquanto esta, sendo em natureza, tem de assumir-se em consciência e ação e na relação consigo mesmo, com os outros, o universo e o absoluto. E daí decorre este conflito, dado que ele implica, como vimos, esta capacidade do sujeito, mediante a sua capacidade de pensar criativamente, se autoafirmar como pessoa, seja na posição de um tu, seja na relação. Mas o caos e a desarmonia das relações é originado pelo pecado original. Por isso esse mal assume o estatuto de erro e de não ser. Pelo menos é o que parece querer dizer Leonardo de Coimbra, ao afirmar que se o mal é o conflito, e cito, com o caos e a desarmonia das relações do meio separado e desentendido do homem pelo pecado original, esse mal é o erro, o não ser, e nada se perde perdendo-o. O mal como conflito da vontade com as condições de possibilidade desta se realizar, enquanto a autoafirmação do sujeito como pessoa aberta à relação e ao acolhimento dos outros, do universo e do absoluto, traz para a luz o facto de que a não relação, a não realização da autoafirmação do sujeito como pessoa livre e amante, numa abertura ao ser e aos seres e suas possibilidades, diz o seu não ser. Então, parece que o mal é esta possibilidade, pois que o homem é a liberdade de não ser, porque de não abertura, não relação, de fechamento, o que o diminua nas suas próprias, ou tudo aquilo que o diminua nas suas próprias potencialidades de ser. É aqui que parece estar o decisivo da questão sobre o mal, por um lado, como não ser e fechamento, e como tal, não autoafirmação de si como pessoa que ama e é amável, e sobre a liberdade por outro, enquanto esta é a afirmação de si mesmo como liberdade que conhece e ama, ou a possibilidade gêmea daquela, a recusa. Tem aqui papel decisivo, enquanto âmbito de possibilidade de liberdade, a própria vontade, seja como acolhimento ou fechamento, e que está na origem do conflito entre essa posição e as condições de possibilidade do seu exercício, e que Leonardo de Coimbra identifica com o mal. Entenda-se não como a coisa em si, tal significaria a cosificação do mal numa espécie de entidade, o que não pode admitir-se num pensar criacionista, mas talvez com o processo, com o dinamismo do próprio pensar e da consciência em discernir o que optar de forma a ir ao encontro do que o homem parece ser nesse conflito, dado que, e ao contrário do que possa parecer, não só a vontade permanece, bem como o conflito, e isso é positivo. Não obstante, é no interior dessa relação, desse processo, que a liberdade se diz e se efetiva pelo conhecimento e pelo amor, e mesmo pela dor. Pela dor. Enquanto esta é, diz Leonardo de Coimbra, e cito, a mensageira do amor. Sofremos porque amamos, e não poderemos amar sem a capacidade e a experiência do sofrimento. Justamente porque a dor, fim de citação, justamente porque a dor, como que revela, desvela essa ferida de amor que o homem não quer. Mas o que o homem verdadeiramente não quer, segundo Leonardo de Coimbra, não é a dor, mas, e cito, o incompleto, o disforme, desaxiado que ela revela e de que é grito de alarme dado à consciência. O homem natural, feito em liberdade, deve tornar-se consciente dela mesma pelo seu exercício, que o conduz à autoafirmação de si mesmo como pessoa em abertura, quer a si, quer aos outros, ao universo, ao absoluto. Como ser da disponibilidade e do acolhimento, é o homem espiritual, o homem transmutado em um ser religioso, o homem da relação e da religação com o ser das possibilidades infinitas que ele contém. Um tal caminho, e vou terminar, exige o conhecimento e o amor, numa aspiração para Deus que o solicita, bem como os outros e o universo, para que este homem possa e continue a ser uma liberdade amante e amável, e infinita e criativa abertura ao infinito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luís Marcos, por esta excelente apresentação sobre o Leonardo Coimbra e sobre este conflito entre a liberdade e o destino. Eu esqueci-me de referir no início, talvez seja importante referir agora, o seminário, creio que ainda segue a mesma estrutura, falam primeiro os dois oradores e depois as questões são colocadas no fim das duas comunicações. Portanto, e neste sentido, eu vou dar então a palavra à Inês Rodrigues. A Inês Rodrigues é nossa colega aqui no Praxis e concluiu o doutoramento na Universidade da Beira Interior com uma tese sobre o conceito de movimento ontológico em Jan Patočka, tendo previamente também completado um mestrado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também sobre Patočka. Após um período de tempo que residiu na Austrália, onde esteve a lecionar na University of Notre Dame, está neste momento a desenvolver um projeto de pós-doutoramento, no Praxis UBI, sobre a identidade narrativa e o conceito de verdade que nela opera. Neste sentido, a Inês, dou-lhe então a palavra. Ok, obrigada, Ângelo, e obrigada a todos por estarem aqui. Eu preciso partilhar o meu ecrã. Deixa cá, primeiro vou por aqui isto. Espera aí, como é que eu faço isto ao mesmo tempo? Ok, então tenho que partilhar o meu ecrã. E venho para aqui. E depois tenho que vir para aqui. Vou fazer isto. Aqui. Assim? Tá? Ok? Sim. Ok. Ótimo. Então, este trabalho faz parte do projeto de investigação sobre a identidade narrativa e a verdade. Aqui, hoje, esta parte do trabalho estou a apresentar principalmente sobre a noção de verdade e está aqui, isto é um trabalho em desenvolvimento e, portanto, eu gostaria muito, não é, de receber os vossos comentários, sugestões e críticas, claro. E então, a verdade acerca de nós mesmos, sabermos quem somos, é um tema que é presente na nossa vida. Nós queremos conhecer-nos a nós mesmos, nós preocupamos, estamos a ser genuínos ou verdadeiros connosco mesmos. E também, claro, temos essa preocupação acerca dos outros, não é? Se é possível conhecermos verdadeiramente os outros. E temos várias expressões, claro que há o oráculo de Delfim, que para algumas pessoas acham que é a fundadora da filosofia, o conhece a ti mesmo, e há também uma série de expressões coloquiais que falam desta experiência, desta procura de nós mesmos, como, por exemplo, que para sermos verdadeiros com os outros, dizem-nos, precisamos primeiro ser verdadeiros connosco mesmos, ou na versão negativa, que quem mente, mente primeiro a si mesmo e só depois aos outros. Ser verdadeiro connosco mesmo e nas relações com os outros não é fácil nem imediato, é um trabalho contínuo. Nós passamos a vida inteira, parece, a tentar conhecer-nos a nós próprios, numa novela infindável de sucessivas descobertas de camadas de subterfúgios, de técnicas surpreendentes de evasão e cobertura, num jogo de escondidas inconsciente, ou um jogo de escondidas com o nosso inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, este trabalho não é ou não parece infrutífero. Nós temos a noção, porque é mais do que uma sensação, de chegar nesta procura a níveis mais profundos de sinceridade ou de intimidade. Depois de algum trabalho escavatório, nós sentimos-nos, por exemplo, mais nós próprios, como se tivéssemos recuperado ou juntado partes de nós mesmos. E nisto ficamos também mais estruturados, menos vacilantes ou voláteis, menos suscetíveis a chocalhos dos outros e da vida. Sentimos, afinal, que nestes trabalhos descobrimos alguma coisa acerca de nós mesmos, alguma coisa, alguma faceta, um aspecto que já lá estava, mas que até aí não tínhamos visto com esta clareza ou nesta perspectiva. Há alguém aqui nos nossos recônditos do nosso ser ou nesta algazarra de gente que nos habita. Que diz isto então acerca do eu que somos? E qual é que é a verdade deste si mesmo? Que quer dizer, de que maneira podemos falar de sabermos ou conhecermos a verdade acerca de nós mesmos ou de outra pessoa? Há uma verdade de nós mesmos e dos outros? Estas são as questões que orientam esta apresentação. Então, a primeira secção, vou falar da identidade narrativa e da concepção do eu, e estou a falar de Ricard. A teoria da identidade narrativa de Ricard procura dar uma compreensão de identidade pessoal que se distingue de uma identidade pensada de uma forma puramente numérica ou de algo ser idêntico a qualquer coisa. Porque ele defende que ser alguém não se reduz a estas características que poderíamos assim identificar como como fazemos na identidade de outras coisas. Ricard distingue assim entre dois sentidos de identidade, idem e ipsum. Idem refere-se ainda a um tipo de identidade que poderíamos associar a algo ser a mesma coisa ao longo do tempo. Que eu sou, por exemplo, a mesma Inês de há 30 ou 40 anos atrás, que tem o mesmo corpo, os mesmos traços de caráter, a mesma genética.
A ideia de mesmidade da identidade pessoal prende-se por uma continuidade da identidade no tempo, através de algo que se perpetua no tempo, seja ela em forma de corpo, de caráter ou de uma essência. Ricoeur associa este aspecto da nossa identidade, esse idem, ao caráter, ou seja, os traços da nossa pessoa que se prolongam e nos prolongam a nós mesmos no tempo. Por exemplo, a minha teimosia ou o teu refúgio em nervosismo risonho. E tenho aqui a primeira citação que aparece aí no slide, portanto, por caráter, diz Ricoeur, eu compreendo o conjunto de marcas distintivas que permitem a reidentificação de um indivíduo humano como sendo o mesmo. Ricoeur procura, para além deste, elucidar um outro tipo de identidade pessoal, ainda enquanto permanência no tempo, mas que não depende de ser idêntico a si mesmo, nem da continuidade de algo imutável, mas antes uma identidade no sentido de ser o sujeito de uma vida, nas suas ações, compromissos, autocompreensão, relações com os outros, etc. Neste sentido de ipse, quem somos, o eu mesmo, ou o self em inglês, é o, no sentido, isto é uma citação, cito, é o no sentido de autodesignação de um sujeito de discurso, ação, narrativa e compromisso ético. Fim de citação. Esta identidade está aqui no sentido de quem fala, quem age, quem é responsável ou imputável numa promessa. Este sentido de identidade, diz-nos Ricoeur, implica ainda uma permanência ou continuidade no tempo, porque afinal é isso que nós procuramos como identidade pessoal, mas não implica qualquer imutabilidade ou continuidade ininterrupta num tempo. Este sentido de identidade Ricoeur associa a um compromisso, como numa promessa. Num compromisso ou promessa até pode haver uma descontinuidade de identidade, no sentido em que eu não me reconheço como aquela pessoa que fez a promessa, mas ainda assim eu prendo-me à palavra ou à ação que fiz ou farei e assumo-a como minha, e assim ligo-me a mim própria noutra altura do tempo. Segundo a citação, que está aqui no mesmo slide, há de facto um outro modelo de permanência no tempo para além daquele do caráter. É o de manter a nossa palavra em fidelidade à palavra que já foi dada. A perseverança do caráter é uma coisa, a perseverança da fidelidade a uma palavra que foi dada é uma coisa diferente. A continuidade de caráter é uma coisa, a constância de uma amizade é uma coisa muito diferente. Fim de citação. Por que eu estou aqui? Ok. Num romance de Nabokov, chamado Desespero, o protagonista e narrador, Hermann, diz-nos que encontrou o seu duplo. Ele descreve ansiosamente o momento em que o encontra, um vagabundo em Praga, e todo o espanto que o assolou quando encontrou aquela cara idêntica à sua. No entanto, nenhuma outra pessoa reconhece aquela identidade. Ninguém mais, incluindo o próprio duplo, vê mais do que uma leve semelhança entre os dois. Isto tem, por alguma razão, o efeito de ridículo angustiante no leitor. Nós somos testemunhas de alguém que está absolutamente convencido de uma parecença total que mais ninguém vê. Somos testemunhas internas, aliás, porque o protagonista é o narrador, de alguém que se ilude de uma forma absorvente e total acerca, de uma certa maneira, de quem é e de quem ele pensa que outra pessoa é. Eu estou talvez aqui a esticar um bocadinho a corda, mas eu gostaria de usar este exemplo como uma ilustração, embora um pouco caricaturesca, da dificuldade e limitação do conceito de identidade enquanto idem aplicado a humanos ou pessoas. Como é que sabemos que alguém é verdadeiramente o mesmo, no sentido de idem? Será sempre o mesmo e será que enquanto é o mesmo seria sempre reconhecido como tal? Ricoeur refere algo semelhante ao levantar a questão da mesmidade em exemplos de crimes, dizendo que não podemos ter a certeza se a pessoa acusada, se não o confessa, é realmente a mesma pessoa que cometeu o crime. Daí que, em termos de identidade pessoal, seja necessário complementar a identidade idem com a identidade ipsa, uma identidade que não se baseia em predicados e qualidades, mas que passa por um assumir essa mesma identidade, que nos faça sujeitos da nossa própria identidade. A nossa identidade faz tudo dos aspectos que nos definem, as nossas características, mas a identificação com essas características nas nossas histórias também tem um papel nessa mesma identidade, compreendida no sentido total de idem e ipsa. E agora, portanto, aqui esta situação, portanto, em larga parte, de facto, a identidade de uma pessoa, de uma comunidade, é feita destas identificações com valores, normas, ideais, modelos e heróis, nos quais a pessoa ou a comunidade se reconhece. Reconhecer-se a si mesmo contribui a sermos reconhecidos por. Um elemento de lealdade é assim incorporada no caráter e faz uma viragem para a fidelidade e assim mantém o self.
o eu, o si mesmo. Aqui, os dois polos da identidade estão de acordo um com o outro. Isto prova que não podemos pensar a idem de uma pessoa sem considerar também a ipsa, mesmo quando as duas são completamente, se cobrem uma à outra, ou uma cobra a outra. Na identidade narrativa, constituímos quem somos, entrelaçando estes dois sentidos de identidade. Ao narrar as histórias acerca de nós mesmos, nas quais enredamos os acontecimentos, projetos, sentimentos, relações, numa narrativa inteligível, a partir desta, constituirmos quem somos, por um lado, a nível da idem, o nosso caráter e características, e a nossa vida, a unidade da nossa vida, e por outro, prometemos quem somos, que é o lado da ipsa. Quer dizer, quando eu me apresento como uma pessoa fiel, por exemplo, por um lado eu estou a relatar que o tenho sido, mas também estou a prometer que o vou ser no futuro. As nossas narrativas acerca de nós mesmos ligam-nos à nossa identidade anunciada ao fazer-nos responsáveis ou imputáveis por ela. Quem eu digo que sou, o outro pode esperar que eu o seja, e assim eu fico responsável a esta identidade que assumi. É importante notar que ao mesmo tempo que Ricoeur diz que a idem já inclui sempre a ipsa, a identidade narrativa que Ricoeur propõe também nunca se vê livre da identidade idem, mas antes coloca-se entre estas duas, numa dialética entre elas. A identidade narrativa, diz Ricoeur, opera como constituinte do eu mesmo, mediando entre o polo de caráter, onde a identidade idem e ipsa se sobrepõem, eu comprometo-me a ser aquela que conto ser, e da constância de si, onde elas se equilibram. Eu serei fiel à mesma palavra, mesmo que já não me reconheça como sendo a mesma pessoa que já fui. Nesta perspectiva, a minha identidade é constituída nestas narrativas, nas quais eu ao mesmo tempo crio, ou vou criando, uma linha coesa da minha vida, na qual o meu caráter se forma e vinculo-me em responsabilidade por esta mesma vida e personagem que eu sou. Desta maneira, a identidade narrativa entrelaça as identidades idem e ipsa. E assim, passamos para a segunda secção, que é a verdade do eu na identidade narrativa. E, portanto, dado este tipo de identidade, que noção de verdade é que se aplica aqui? E Ricoeur abre também essa questão, perguntando agora, a questão é precisamente saber se selfhood e sameness, portanto, o si mesmo e a mesmidade, também se deixam, se são iguais da mesma maneira quando começamos a falar de verdade. A verdade do eu mesmo na identidade narrativa não poderia ser uma verdade de correspondência. No sentido de idem, ainda talvez poderíamos falar, embora talvez num sentido muito estrito, de uma verdade de correspondência acerca de alguém. Por exemplo, quando pensamos reconhecer alguém e confirmamos se é a mesma pessoa que vemos ali ao fundo da rua, ou quando olhamos para uma fotografia e perguntamos se é a pessoa que pensamos ser. Portanto, dizemos sim, é a Elsa, ou não, não é a Elsa. Mas no sentido mais próprio e mais comum, quando falamos de alguém ser quem é, ou se a pessoa será quem nós pensamos que ela é, falamos de uma verdade que não é referencial. Não pode simplesmente ser confirmada por factos. Não há sequer esses factos que seriam necessários para o fazer. Se na identidade narrativa quem somos é uma conjunção entre uma coerência da nossa identidade através da vida, o tal caráter, e ao mesmo tempo uma promessa de que somos esta pessoa que apresentamos, que género de verdade temos aqui? Uma verdade que se dá conta de uma apresentação e de uma promessa. Como é que falamos de uma verdade, de uma promessa? A nossa constância, o prometer estar lá no futuro, não é algo que eu possa ter como correlato um facto ao qual poderíamos atribuir uma afirmação verdadeira ou falsa. A verdade de uma promessa, ou que a promessa foi verdadeira, de modo geral, só é determinada quando é cumprida. Isto, por acaso, é uma pergunta, não sei se isso é verdade. Como é que sabemos se uma promessa é verdadeira ou não? No caso da minha própria identidade, por exemplo, a promessa de quem sou é cumprida ao mesmo tempo sempre que digo que eu ajo como digo que eu sou, e ao mesmo tempo apenas no meu final, na minha morte, quando eu me cumpro como aquela pessoa que eu tenho estado a dizer que sou, no sentido aristotélico, não é? Podemos dizer que a promessa ou constância é verdadeira, de certa maneira, de um modo geral, se manifesta em atos, se é atualizada, manifestada, cumprida. Estamos longe, assim, de uma verdade proposicional e antes perante uma verdade de atos ou de ação. A nossa identidade não se faz apenas em palavras, mas em ações, incluindo ações que fazemos com palavras, as tais proposições performativas de que falava Austin. A verdade de quem somos está, assim, ligada à ação, como agimos e vivemos, como nos apresentamos nas nossas narrativas e mostramos quem somos. Ricoeur chama a verdade implicada na identidade narrativa atestação.
O que é atestação? A atestação apresenta-se primeiro como um tipo de crença, mas não é uma crença dóxica, no sentido em que crença, tem um estatuto menor do que epistemo, ciência ou conhecimento. Enquanto uma crença dóxica está implicada na gramática de eu acredito que, a atestação pertence à gramática de eu acredito em, e assim está ligada ao testemunho, como nos lembra a etimologia, enquanto, isto é claro que estou a ler a citação, enquanto que é o discurso enquanto que nós acreditamos no discurso de alguém que nos dá o testemunho. Fim de citação. A verdade e a identidade de alguém falará ao mesmo tempo de uma narrativa que tenta dar conta de uma continuidade no tempo, de uma história que se prolonga e um compromisso ou uma promessa que nos liga a essa história. A verdade que se trata é, assim, diz no Ricoeur, do tipo da confiança, do acreditar em. Nós temos confiança em alguém e na história que nos conta acerca de si mesma. Podemos ter acesso a atos do passado ou documentos que comprovem ou verifiquem a narrativa, como na história, da história, mas no final de contas acreditamos no testemunho de alguém, acreditamos em alguém, que são quem dizem ser. O que não temos acerca de nós mesmos ou de outras pessoas é uma verdade no sentido de certeza. A atestação, relacionada com o testemunho, é descrita também como uma verdade baseada na aletheia, o conceito de verdade em Heidegger, mas aqui ocorrendo em relação com os outros. Como assim? A história que eu conto acerca de mim mesma está sempre em processo de revisão. Estou continuamente a fazer sentido da minha vida e a constituir a minha identidade. O eu que sou está sempre a ser descoberto e formado em tentativas de aproximação e revisões do percurso da nossa vida e quem somos nela. Desta forma, é uma narrativa que está sempre em devir e que nós próprios descobrimos à medida que a vamos contando e recontando. Já dizia Jan Patočka, faz aqui só a aparência, o que somos não é um pedaço de lua que está lá para ser descoberto, mas algo que não podemos apenas descobrir porque a nossa identidade depende do próprio ato de descoberta. A minha identidade não é, em algum momento da minha vida, dada de uma vez por todas. Ela é continuamente revista e reformulada e assim adere à descrição de aletheia de uma verdade em devir, em manifestação. As revisões contínuas que fazemos à nossa narrativa de vida não são um diminuir da verdade de uma narrativa finalmente acertada, mas antes fazem parte do próprio devir da verdade que pertence à identidade narrativa. O facto de estarmos sempre a corrigir e rever a nossa história de vida, a narrativa de quem somos, faz parte dessa mesma identidade e da verdade dela. Ricoeur menciona a psicanálise como um campo onde podemos ver como a identidade de alguém é constituída no fazer e refazer de uma narrativa. Citação: a psicanálise constitui um laboratório particularmente instrutivo para uma investigação propriamente filosófica da noção de identidade narrativa. Nela podemos ver como a história de uma vida é constituída através de uma série de correções aplicada às narrativas anteriores, tal como a história de um povo, ou de uma coletividade, ou de uma instituição, procede de uma série de correções que novos historiadores trazem às descrições e explicações dos seus predecessores e, passo a passo, às lendas que precederam este trabalho historiográfico. Fim de citação. A verdade e a mentira têm aqui papéis menos claros que noutros contextos. Não há uma distinção tão clara entre as duas. As mentiras, as reformulações da nossa história de vida e de quem somos, fazem também parte dessa identidade, do caminho contínuo da sua formulação. A mentira não só opõe à verdade quando falamos da identidade de alguém, mas faz, de certa forma, parte do caminho para chegarmos, nunca a uma verdade final, mas a uma verdade mais verdadeira, sempre em caminho. Numa passagem onde Ricoeur distingue as noções de verdade e falsidade aqui presentes de outras mais tradicionais, ele escreve, citação: a atestação, como foi dito na nossa introdução, tem no seu contrário suspeita. No entanto, não é simplesmente o contrário da atestação num sentido estritamente disjuntivo, como seria o ser falso em relação ao ser verdadeiro. A suspeita também é o caminho para e o cruzamento dentro da atestação. Ela assombra a atestação como o falso testemunho assombra o testemunho verdadeiro. Ou, num outro texto, aqui em castelhano, talvez já se adivinha que o espírito da mentira está indissoluvelmente unido à nossa procura da verdade, como uma túnica de Neso a ceder ao corpo humano, ou aderido ao corpo humano. Fim de citação.
A diferença fundamental e marcante da noção da atestação de Ricoeur em comparação com a Aletheia de Heidegger é a intersubjetividade inerente à nossa identidade e a verdade que nela opera. A narrativa de mim mesma eu faço-a sempre em relação ao outro, seja este real ou imaginado. As histórias que contamos têm sempre um interlocutor em vista, mesmo que este último não seja uma pessoa concreta ou real. Nós contamos histórias a alguém. Para mais, a própria verdade da minha história, enquanto atestação, está ligada à credibilidade e confiança que esse outro lhe dá. Aliás, eu já faço a minha narrativa credível para convencer outro. Se a verdade da identidade é do tipo da confiança, essa mesma confiança depende dos atos acompanhantes do que digo para apoiar a minha história, como o digo, o que faço, o que fiz até agora, e da aceitação do outro face à credibilidade da minha história. Assim, a verdade da identidade narrativa implica desde logo, no seu cerne, a intersubjetividade. E as situações, a primeira que está aí no slide, o outro não é apenas uma contrapartida do mesmo, mas pertence à constituição íntima do seu sentido. De facto, num sentido propriamente fenomenológico, ou no nível propriamente fenomenológico, as maneiras múltiplas em que o outro, que não o si mesmo, afeta a compreensão do si mesmo, por si mesmo, marca precisamente a diferença entre um ego que se postula a si mesmo e um self, né, um si mesmo, que apenas reconhece a si mesmo através destas afecções. Fim de citação. O eu é constituído na sua relação com a alteridade. Ricoeur defende que não há um eu anterior já formado que depois entra em contacto com o outro. Antes, a sua própria constituição enquanto eu ocorre sempre em relação com o outro. Apenas sou para mim mesma, surge como um eu para mim em relação com o outro. Se não houvesse um outro que me interpelasse, eu também não era, ou não precisaria de ser, um eu. A segunda citação. No slide, se um outro não estivesse a contar em mim, será que eu seria capaz de manter a palavra, de manter-me a mim mesma? Fim de citação. A identidade narrativa é constituída em relação com o outro. O devir da identidade de alguém faz-se nessa relação. As histórias que conto inspiram-se, emprestam e cruzam-se com histórias que já cá estavam e que assumi de outros. Não consigo contar uma história de mim mesma sem estas outras presenças. Mas eu já encontro a alteridade sempre em mim. Ricoeur diz que a encontramos na resistência do nosso corpo, no chamar da consciência que surge como uma voz que é ao mesmo tempo interior e estranha. A nossa estranheza para nós mesmos é precisamente aquilo que nos marca como um self, um tipo de ser que não é acessível para si mesmo de forma transparente e que, por isso, sobre o qual nunca podemos ter certezas ou respostas finais. E uma citação do Marc-Antoine Vallée, a tese mais fundamental de Ricoeur é que o si mesmo, enquanto ipsa, é sempre já habitado de uma certa alteridade. A relação à alteridade é constitutiva do si mesmo. Deste modo, a verdade de quem sou não pode também estar ela fora desta relação. A atestação, enquanto testemunho de quem sou, ocorre na relação com o outro e desta forma depende dele. Quem eu sou é credível ou não para o outro. O meu testemunho é de confiança, por enquanto que eu oponho esse testemunho e o colaboro com o meu compromisso na forma como o declaro e como o ajo, e eu faço isso em relação. Se eu me apresentasse como alguém que manifestamente não sou, alguém da família real, por exemplo, ou uma excelente cozinheira, eu iria eventualmente esbarrar na incredulidade e objeções de outros por falta de demonstração e comprovativos. Terceira secção, são 4, também a última é muito curta. Terceira secção, e eu quero ilustrar, eu quero tentar elucidar algumas das questões, mas também levantar uma questão que me preocupa, e vou fazer isso usando uma novela, um romance curto deste autor, Friedrich Dürrenmatt, chamada O Acidente. Este curto romance relata a história de um vendedor ambulante de têxteis, já com algum sucesso, que viaja por localidades num belo automóvel e que tem, à entrada de uma aldeia, um pequeno acidente que imobiliza o seu carro. Como ele tem de esperar pelo mecânico até o dia seguinte e pensando que poderá desfrutar de uma noite longe da mulher e dos filhos, decide ficar em vez de apanhar o comboio. Ele procura um sítio onde pernoitar e é-lhe indicada uma casa particular de um velho juiz reformado. Ele é acolhido e convidado para jantar com o anfitrião e os seus amigos também reformados, um advogado, um procurador público e um carrasco. Inicialmente com o contrafeito com o convite para jantar, porque já antecipava uma aventura romântica com a jovem da estalagem nesta sua noite de liberdade, o vendedor acaba por aceitar e entusiasma-se, por um lado, pelo enorme e rico banquete que lhe é servido e, por outro, pelo jogo que lhe propõe a jogar, onde ele é o acusado e vai a julgamento, com o seu próprio advogado de defesa. Pelo menos inicialmente, o julgamento não é de nenhum ato em particular, mas de si mesmo.
os anfitriões pedem-lhe para começar a falar de si, como chegou àquela posição, como obteve aquele belo automóvel, e eventualmente, alimentado com petiscos sumptuosos e vinho farto e bom, o vendedor vai desnovelando a sua vida. O protagonista acaba por revelar, ou assim o acusa aos outros, entre risos e gritos cada vez mais ébrios e caóticos, uma grande ambição de subir na vida que o tinha levado ao crime de homicídio do seu patrão, que conseguido através de um caso de adultério com a mulher, e de lhe fazer chegar aos ouvidos esse facto enquanto sabia de uma fragilidade da saúde do outro. Quer dizer que ele teria tido o caso com a mulher do patrão e conseguido que ele fosse conhecido pelo patrão com o intuito de o matar. Na narrativa em que ele dá conta da sua história, o nosso protagonista primeiro apresenta-se como tendo tido um crescimento do seu sucesso após a morte do seu patrão por doença, de quem assumidamente não gostava, mas tinha sido apenas um infortúnio ligado à sua própria sorte. Envolve-se com a mulher do patrão porque a acha atraente e ela queixa-se de falta de atenção do marido. Enfim, tudo são acasos, atos não inocentes, mas casuais. No entanto, ao questioná-lo pela noite fora, os outros descobrem intenções premeditadas, planos orquestrados e postos em ação minuciosamente, alguns deles aparentemente comprovados por decisões e pensamentos prévios do acusado, que ele também relata. No final, declaram-no culpado e condenam-no à morte. E o acusado assume abertamente a sua culpa, proclama-se um assassino. Enquanto os outros começam a adormecer sobre si mesmos, refastelados e cansados dos excessos da noitada, o vendedor enforca-se no seu quarto. O que temos aqui é um testemunho de uma vida que começa por se apresentar de uma determinada maneira, mas que adquire outra forma no decorrer da apresentação, que é recompreendida, reenlaçada, recebe um novo enredo na sua apresentação a outros. Essa nova reformulação é aceita e assumida pelo próprio, mas leva-o à sua autocondenação, a exercer a pena de morte, jocosamente ditada por outros. Mostra-se-nos aqui o perigo de uma identidade de tal forma aberta aos outros, que se faz na relação com eles. A nossa identidade está suscetível a violência e abusos, a mal-entendidos e aproveitamentos de poder. Em muitos casos não podemos saber sequer o que é nosso e o que é que vem do exterior, porque essas linhas não estão bem definidas. A nossa identidade já é feita de conceitos que não nos pertencem ou que não escolhemos, por exemplo, de género, de identidades étnicas, políticas e outras linhas de limitação sociais. Depois, mesmo no ato de autonarração, ela pode ser distorcida, refeita, reinterpretada para nos ser devolvida de forma alterada para assumirmos como nossa. Há vários exemplos em que a identidade defendida por alguém não é reconhecida por outros. Pensemos em casos de identidade de género ou de etnia. Falamos de identidades que já estão muitas vezes em pé de desigualdade com uma tradição, porque esta também se traduz e manifesta em conceitos que excluem e ditam à partida, como dizia Foucault, o que conta ou não como um sujeito. Essas mesmas tradições de poder ou regimes de verdade, na forma de outras pessoas e instituições, negam narrativas ou favorecem umas em favor de outras, recusam credibilidade e aceitação. O problema é que não temos terra firme de identidade para onde combater abusos de poder, porque não sabemos onde eles começam. Até que ponto é que a identidade que relatamos faz parte de uma estrutura de poder que não reconhecemos e cuja influência é muitas vezes invisível? Atenção, eu não estou outra vez à procura de uma identidade pura. Ficou claro que para Ricoeur, pelo menos, e outros autores como Foucault e Butler, de quem falarei mais tarde, ela não existe. Mas assumir que não existe nenhum cerne originário e intocado de quem somos implica também não podermos distinguir e desentraçar entre entidades impostas ou distorcidas e outras autênticas. Como podemos distinguir entre uma verdade de si mais verdadeira que outra? Como podemos estabelecer, em casos de disputas de identidade, quem pode ter razão? A questão não é apenas que pela identidade narrativa estamos sujeitos a falsificações e deturpações das nossas histórias, quer pela nossa própria mão, quer pelas mãos de outros, mas que a noção de verdade e identidade narrativa parece incluir essas distorções e negações. Ela não nos deixa, parece, uma linha clara que mostre onde podemos estabelecer onde está a verdadeira identidade e a impostora. Última secção, a ética da verdade de si, e é curta, porque está em desenvolvimento. Então fica aqui como um mero apontar de uma resposta ou de um caminho para uma resposta que não é verdadeiramente uma resposta no sentido, ou pelo menos não satisfaz talvez com uma resposta que procuraríamos. Então a verdade enquanto atestação, porque se faz numa relação com o outro, é imediatamente ética. A própria identidade narrativa é ética porque nasce da interpelação do outro. Esta mesma interpelação e relacionalidade que somos implica que o eu é sempre opaco, nunca é transparente para si mesmo.
Judith P. Butler articula este ponto com clareza quando nos lembra que a nossa história e quem somos prendem-se nas histórias de outros que já cá estavam antes de nós e alguns deles que nos deram origem. A nossa história tem um começo que não podemos dar conta. Ela é sempre difusa e também por isso, nós também. Há uma parte da minha existência que marca quem sou, mas à qual eu não tenho acesso. Por exemplo, como é que eu fui tratada na infância, que técnicas é que foram usadas para que eu dormisse a noite inteira. Nós formamos-nos enquanto sujeitos em total vulnerabilidade. Estamos, diz Butler, à mercê uns dos outros. Esta minha origem faz também de histórias e linguagem que já existiam. As próprias regras de narratividade que uso para dar conta de mim mesmas são-me dadas. E a primeira citação que está no slide, o eu não consegue contar a história da sua emergência, nem as condições da sua própria possibilidade, sem testemunhar um estado de factos para o qual ele não podia estar presente, que estão anteriores à sua emergência enquanto sujeito que pode conhecer, e assim constituem um conjunto de origens que só pode narrar à custa de qualquer conhecimento com autoridade. Fim de citação. Mas para Butler, isto marca a possibilidade de uma ética fundada no que ela chama a nossa cegueira parcial acerca de nós mesmos, que é partilhada entre todos. Então, a segunda situação seria talvez uma ética baseada na nossa cegueira parcial, partilhada e invariável acerca de nós mesmos. Judith Butler quer defender que, ao contrário deste estado de coisas implicar uma impossibilidade de tomarmos responsabilidade por nós mesmos, visto que isso implicaria a autotransparência na responsabilidade, ela funda a possibilidade de uma ética que se baseia na impossibilidade de podermos ter conhecimento absoluto e final sobre quem somos, defendendo que essa é uma condição que todos partilhamos enquanto pessoas humanas. Essa última citação que está aí nesse slide, na verdade, para tomar responsabilidade sobre si mesmo é testemunhar os limites de qualquer autocompreensão e estabelecer estes limites não apenas como a condição para um sujeito, mas como o predicamento da comunidade humana. A ética que Butler propõe passa por não pedirmos uma resposta final sobre quem alguém é, mas deixar estas respostas sempre em aberto e permitir que o outro viva, entre aspas, que seja mais do que é capaz de nos dizer e que pode ser diferente amanhã. Apesar de crer que Ricoeur e Butler concordam num projeto ético fundado na fragilidade humana e opacidade a si mesmo, baseada nos limites do nosso conhecimento, eu penso que os caminhos para onde seguem divergem a partir daqui, com Butler a defender um eu fora da narratividade e Ricoeur, penso, procurando uma reflexão continuada pelas nossas autonarrativas e procurando clareza acerca do que é uma boa vida e uma sociedade justa. Ainda assim, quero tomar esta orientação que partilham para uma verdade ética como uma resposta que nos é possível aqui. Não é uma resposta que nos diz quem tem razão sobre quem somos ou como podemos saber se somos realmente quem pensamos ser. É uma resposta que dá por adquirido que estamos desde antes da nossa nascença vulneráveis à violência sobre a nossa identidade, que não podemos sequer escolher as palavras e categorias que usamos para nos descrever, podemos estar sempre enganados acerca de quem somos e sujeitos a manipulações e jogos de poder sobre esta identidade. Tal como podemos ser nós próprios agentes, de forma consciente ou não, dessas mesmas distorções e influências sobre a identidade dos outros. Mas esta é a nossa condição e negá-la seria negar muitas outras coisas que vêm da nossa vulnerabilidade e relacionalidade primordiais e sem as quais não teríamos uma vida humana. E termino com esta citação de Judith Butler. Este modo de relacionalidade, por definição cego, torna-nos vulnerável a traições e erros. Nós podíamos desejar ser seres totalmente perspicazes, mas isso seria negar a infância, a dependência, a relacionalidade e a impressionabilidade primária. Seria o desejo de eliminar todos os traços estruturantes e ativos da nossa formação psicológica e de tentar viver fingindo sendo adultos totalmente autopossessivos e completamente conhecedores. De facto, seríamos o tipo de ser que, por definição, não se podiam apaixonar, estar cegos ou cegar, ser vulneráveis a devastações ou sujeitos a entusiasmo. Acaba aqui. Obrigada. Ai. Só pedi para interromper aqui isso, era isso mesmo. Ok, obrigada. Muito obrigado, Inês, sobre esta incursão sobre o projeto que está a desenvolver, essa investigação que está a desenvolver entre identidade e verdade.
Eu vou então abrir aqui o espaço para as questões. Eu creio que temos 45 minutos para questões, ou mais ou menos coisa assim. Agradeço-lhes já por ambos os intervenientes de se terem tido ao tempo. Fico então aqui disponível para apontar as vossas questões. Talvez sessões, 3 questões de cada vez. Façam favor. Ninguém tem? Eu tenho, mas não queria começar. Mas eu posso começar, então. Se é esse o caso, eu posso começar. Eu só tenho mais para a Inês, porque de facto, e agradeço muito ao Luís Marques por me ter introduzido a mim à obra de Leonardo Coimbra, que eu não conhecia, ou não conheço aprofundadamente, tinha algumas ideias, mas muito obrigado por esta excelente apresentação e sobre este problema da liberdade contra o destino, que foi muito interessante, gostei mesmo muito. Mas a minha não seria tanto uma questão, mas seria questão, mas mais observação para a questão da Inês, porque esta investigação que ela está a desenvolver sobre a questão da identidade, eu vejo um problema, pronto, da minha perspectiva e das minhas investigações, eu vejo um problema hoje em dia que aquilo que está a definir a nossa identidade e este conflito idem ipse, as máquinas já têm uma influência, já determinam muito como nós conseguimos construir a nossa identidade narrativa. Eu só queria perguntar, Inês, se de facto tem em consideração este aspecto, se pensa desenvolver este aspecto na investigação, e qual é que será a sua leitura desta influência que a máquina ou o algoritmo, neste caso os algoritmos do social media, que ao criarem hábitos sobre nós, que acabamos por incorporar e tornamos parte da nossa identidade narrativa. Só para desenvolver um pouco sobre isso. Depois, o professor José Rosa, se quiser colocar a questão, esteja à vontade. O meu problema é normalmente, desculpa, vou mudar aqui o computador para cima. O meu problema é ter demasiado à vontade. Obrigado. Eu estou a ver-vos em cima, estou a ver-vos em baixo, de maneira que há aqui uma duplicação de selfies, que é uma chatice. Qualquer dia vou arranjar aqui mais. Bom, eu queria, como uma observação muito geral, agradecer estas duas intervenções, com quem eu aprendo sempre, é assim, como é evidente, eu gosto de vos ouvir porque me fazem pensar. Em relação ao Luís, mas já direi coisas mais em detalhe, em relação ao Luís Marques, que eu não conhecia, muito gosto em ouvi-lo falar de Leonardo Coimbra, porque me trouxe aos bancos da faculdade. Há aqui uma questão, eu vou procurar ser o mais sintético possível, e sincero também, mas sintético possível para ouvir outras pessoas. Há uma passagem, que se eu não estou em erro, eu anotei aqui, mas foi de memória, que acho que o Luís não referiu, que é da alegria, a dor e a graça, que sintetiza muito bem, se me parece. Eu queria depois questioná-lo sobre esta passagem e sobre algumas coisas que vou dizer. A citação diz isto, literalmente, que eu recordo-me bem da citação, e acho que é da alegria, a dor e a graça. A árvore lança as suas sementes ao vendaval. Fosse uma espécie de destino. Por outro lado, o homem escolhe a inclinação a que obedece. O homem escolhe a própria inclinação a que obedece. E, portanto, bem em sintonia com outros pensadores da época, seria uma espécie de projeto que se autolança, se quiséssemos, que é o que o Luís referiu como sermos livres por natureza. Enfim, para nos construirmos, como disse, em liberdade, em consciência, etc. No fundo, isto é o grande esquema de um pensamento platónico, augustiniano, ou outros, podíamos dizer assim. Eu sinto, tendo a concordar com isto, numa certa ordem de razões, mas ao mesmo tempo não sou insensível a tudo isto que a Inês e outras possibilidades contemporâneas que nos dão de uma espécie de suspeitar mais profundamente sobre este percurso que Aristóteles delineou também, que é physis dynamis telos. Há uma espécie de linearidade entre natureza, atualização disso, dynamis e telos. Parece, enfim, a lógica cristã podia dizer isso. Mas depois aparece aqui um problema, que é um problema que bem foi referido, que é a questão do mal, do pecado original, do homem decaído, etc. Enfim. E aqui, de facto, parece-me, num certo sentido, o Sampaio Bruno, ou as neognoses, ou os neomaniqueísmos, em certo sentido parecem mais atrativos, ou atraentes, digamos assim, do que esta repetição, se quiséssemos, da doutrina, que é no fundo é o que aparece em Leonardo Coimbra, desta doutrina clássica de explicar o mal na Rússia de hoje, o homem de sempre, que no fundo quer dizer, bom,
temos que pensar isto no horizonte de uma metafísica dos limites, enfim, é a questão da nossa vontade e depois as possibilidades que temos. Eu acho que isto não resolve o problema, melhor, resolve no plano especulativo, resolve-o bem, mas aqui eu diria, se calhar a leitura ou a releitura de Ricoeur, não naquilo que a Inês nos disse, mas noutros textos como a Simbólica do Mal, etc. E aí Agostinho, Ricoeur vai a Agostinho, vai a Calvino, vai a Leibniz, vai a Hegel, etc., para chegar à conclusão de facto que tem que ser o problema, mesmo do ponto de vista do mal, tem que ser apropriado para a narrativa, caso contrário, não compreendemos um problema mais fundo, que não é a falha da vontade, que é o mal como não querer o bem, que isso ainda é uma falha, como diria o Plotino, a apocia, ou como diria o Agostinho, privatio boni, etc. Mas o problema mais fundo é não querer o bem, não é o não querer, é um querer não. É uma positividade, uma vontade negativa que as escrituras e curiosamente o Sampaio Bruno e outras leituras maniqueístas apresentam no plano da simbólica como o Lúcifer, esse que diz, eu sei perfeitamente, não estou a falhar nada, mas não quero, não me serve. Portanto, isto levanta um problema que me parece, a questão não é com o Luís, não é com a tua interpretação, é com o próprio Leonardo de Coimbra, se no fundo ele não faz parte da solução económica em relação ao mal, que a certa altura eu registro-a com agrado, mas não faz justiça às vítimas, não faz justiça a outro tipo de mal, aos caídos, não faz justiça, porque, enfim, isso é tudo, isso é do Leibniz. Neste sentido, penso que a narrativa ajuda também aqui a ler e de alguma maneira a criticar um pouco, que é normal. Leonardo de Coimbra era um leitor da tradição, enfim, retoma o homem decaído, retoma o pecado original, dá-lhe uma volta, mas no fundo o esquema fundamental é esse. Sobre isso não digo mais nada. Eu gostei muito, revi-me bastante na apresentação da Inês, achei muito, muito interessante, sinceramente. Vou fazer algumas observações construtivas e críticas, mas mais para ouvir a Inês. Eu sinto-me completamente, que o teu percurso, a Butler não conheço muito, enfim, penso que de facto a certa altura, como conheço conheço algumas coisas, mas há uma divisão, mas é interessante, penso que faria sentido como prólogo ao que tu tinhas dito, fazer uma espécie de abordagem mais geral sobre o que tu disseste alguma coisa um pouco mais à frente, sobre o que de Ricoeur chama a dialética de le cogito brisé, do cogito ferido, da modernidade, que no fundo é todo o problema de fugir daquelas pretensões a uma identidade imediata, cartesiana ou kantiana ou hegeliana, se bem que o Hegel é um caso interessante. Num primeiro momento Hegel é associado a isto não tanto pela imediatez, mas sobretudo pela pretensão de totalização, isto é, da identidade total. Se bem que o Hegel, no prefácio à lógica, tem uma meditação que o Ricoeur acolhe muito bem. É assim, um prefácio à lógica que começa com o Hegel a dizer: a viagem que eu fiz até aqui a Berlim, como conhece a história, é preciso compreendê-lo nas mediações. Também aqui o Ricoeur insiste, a nossa identidade é terminal, é preciso todas as mediações. E eu penso que essa crítica às pretensões totalizantes e imediatas de nós nos escolhermos imediatamente como tais, como José, Manel, Luísa, seria muito interessante. Aliás, tu depois sublinhaste muito bem que de facto que esta verdade é muito mais dada no sentido da ação. E já agora, no conflito das interpretações, o Ricoeur diz que a este propósito, é engraçado, ele diz mesmo em francês, Santo Agostinho a joui toujours ma préférence. Isto é, neste aspecto, as confissões de Santo Agostinho são o laboratório que sempre colheu a minha preferência. Porquê? Porque Agostinho, no princípio do livro 10º das Confissões, diz que a verdade não é da ordem do dizer, mas é do fazer. Ele diz: quero fazer a verdade no meu coração. Isto é, a verdade não é tanto da ordem se quiséssemos, do logos apofântico, mas é da ordem fundamentalmente ética. Eu acho que é interessante esse propósito, até para articular o que tu disseste mais à frente sobre acreditar em alguém ou acreditar que,
o duplo nível, porque isto é uma questão que Agostinho tratou extraordinariamente, e o Calvino, que é a fides qua, a fé com que eu acredito em alguém, ou aquilo em que eu acredito, que pode ser o credo, ou pode ser outra coisa qualquer. Portanto, achei muito, muito interessante. Uma observação relativamente crítica. Eu aconselhava a rever um bocadinho a ideia do caráter como se o caráter fosse aquilo que nos liga à identidade idem das coisas. O caráter, o Ricoeur relê a ética aristotélica de maneira muito subtil, e o caráter ainda é moldável. É o mais difícil, que é moldável em nós, mas ainda tem uma dimensão de moldabilidade. Agradeço-te o Nabokov, o Desespero, porque não li e vou ler. Vou ler porque fiquei aqui já em pulgas. Um aspecto interessante, tu não podias falar tudo, como é evidente, mas aqueles primeiros livros do Soi-même comme un autre e a crítica ao Davidson, etc., são muito interessantes, merecem a pena, sobretudo perceber as aporias que a pergunta aqui lança. É que mesmo se dizem, o eu é um facto suplementar, Ricoeur não nega isso, mas por que raio é que nós nunca conseguimos destruí-lo completamente? Porque é que não me parece, ou pelo menos aparentemente não conseguimos destruí-lo completamente. Outra observação crítica a propósito do que falavas relativamente ao corpo, Ricoeur faz uma espécie, digamos, de experiência mental. Admitamos que nós conseguíamos ir substituindo todos os nossos órgãos, um braço, uma perna, o coração, os pulmões, etc. É verdade, chegamos aqui a um limite, que é o próprio limite, no fundo, da relação, as aporias da matéria e forma em Aristóteles. É que aparentemente nós não podemos conseguir substituir o coração, os pulmões ou o raio, mas o sistema nervoso central não conseguimos. Não conseguimos, pelo menos por enquanto, conseguir substituir fazer uma espécie, digamos, de esta questão dos órgãos, parece que não dá, e portanto há aí um problema limite. Uma outra questão, apesar da referência que tu deste ali sobre a mentira, eu vejo que no contexto em que eu não gostava de perceber melhor o contexto que deste, porque normalmente Ricoeur não associa mentira e ficção, e a ficção é que é muito mais pregnante para o problema. A obra Temps et Récits é absolutamente decisiva para entender Soi-même comme un autre. A Temps et Récits antecipa decisivamente, caso contrário podemos não entender bem o valor heurístico e determinante da ficção. Por exemplo, quando nós estamos a relatar-nos e dizemos uma coisa lá de trás, sem intenção de mentir, mas que não é verdadeira, isso não é uma mentira. Isso é uma reconfiguração que nós estamos a fazer. O Ricoeur lê as Confissões e justamente reconhece exatamente esse problema. E isso não é uma mentira, isso é de outra ordem, é da ordem da reconfiguração, reconfiguração ficcional, porque a nossa identidade não pode existir sem esse sentido dessa projeção. Há uma coisa que já agora partilho aqui, nunca partilhei, acho eu, mas é assim. Quando tu estavas a falar e muito bem, é a tese do Ricoeur e outros sobre ele, sobre que a alteridade é constitutiva do ipse, ela própria, ela acompanha-se sempre. Eu, durante muito tempo, quando andei a estudar para o doutoramento, persegui em Ricoeur, justamente em torno desta antropologia relacional de si consigo, se não haveria aí alguma influência de uma gramática antropológica trinitária, que me parece óbvia, mas nunca encontrei em Ricoeur. Ele tinha um cuidado de não dar essas referências, nunca encontrei a referência ao que me parece ser um texto de base para a compreensão também do que está aqui, que é o De Trinitate de Agostinho 9.14, que é uma antropologia verdadeiramente relacional, trinitária. No Soi-même comme un autre podemos encontrar também uma dimensão trinitária, se bem que nunca esteja desta maneira. E depois, só para concluir, enfim, os últimos capítulos do Soi-même, não sei se já lá chegaste, mas há uma dimensão trágica fundamental no agir. Há uma dimensão trágica. Ricoeur não é um homem feliz desse ponto de vista. Não há aqui happy end, de maneira nenhuma. A falha, o erro, o gaguejo, no fundo, termos feito uma coisa e nunca mais podermos não ter feito essa coisa. Há aí uma dimensão de tragédia
que nos lança ao horizonte para qualquer coisa, que o Ricoeur demanda, que é o último capítulo, que é no fundo esse paraíso perdido da ontologia, mas que de facto já é o 10º estudo, Ricoeur sobre isto mais se cala como uma espécie de antropologia negativa ou teologia negativa do que propriamente diz. No seguimento da provocação do Ângelo, eu sublinhava, hoje mesmo está a haver um debate sobre os robôs assassinos, não aqueles robôs comandados por alguém ainda, não, os robôs que têm capacidade eles próprios de, raiz parte do que eu vou dizer, decisão, supostamente decisão, que não precisam de ninguém a comandá-los. Seria interessante um projeto, diríamos, um projeto da antropologia ricarriana do Soi-même comme un autre a criticar isto, mas estamos aqui a pisar terreno desconhecido. Estes robôs, à luz do que nós pensamos, não podem ter nenhuma epicidade. De onde, que raio podem decidir? Quer dizer, como é que pode haver decisão? Ou então estamos a falar de coisas diferentes. O que se fala nesse contexto em decisão não é decisão nenhuma. Mas eu também não sei se é verdade, porque eu não conheço o suficiente para perceber o problema a fundo, isto é, perceber o que é que um programador diz. Bom, este gajo, entre aspas, nesta circunstância vai decidir e mata. Bom, para lá dos problemas todos que isto vai levantar do ponto de vista jurídico. Então, quem é que é responsável pela morte de que um robô assassino faça? Quem é? É o governo? Por exemplo, Israel, a Rússia e os Estados Unidos já disseram que não querem que se mexa nisso. Não querem sequer que se reveja estatuto nenhum, nada. Bom, peço desculpa, foi muito longo, mas agradeço-vos os vossos contributos, que já tive um fim de tarde melhor que o dia todo cheio de reuniões. Eu só perguntar então, e esta intervenção cheia de perguntas interessantes do professor José Rosa, se há mais alguma questão que queiram colocar, fechamos uma ronda de 3 perguntas, respostas, verificamos depois se há tempo para mais. Não sei se alguém quer mais colocar uma questão. Então, se não for o caso, dou a palavra talvez primeiro ao Luís Marques e depois para a Inês, como foi a sequência do professor José Rosa das questões. Muito bem, então eu agradeço a intervenção do professor José Rosa. E depois eu não conheço assim a citação, não sei identificar de onde é que está essa citação, que eu achei muito bonita, mas provavelmente pelo tom poético, provavelmente está o Criador e a Graça, mas como sabe, o Leonardo escreveu muito e pronto. Bem, quanto às observações, digamos assim, as considerações, sim, eu reconheço que, digamos, a saída para, digamos assim, para o problema do mal, aqui em Leonardo de Coimbra, que coisa que ainda não está aprofundada por mim, né, também na relação com outros, a questão para o problema do mal está naturalmente marcada por essa tradição e até do ponto de vista conceptual. Até do ponto de vista conceptual, com o recurso ao pecado, à noção de pecado original, enfim. Mas penso que era interessante, e isso é uma achiga que deu, interessante pensar com o Ricoeur esta questão da simbólica do mal, mas também dizer que aqui Leonardo de Coimbra interessou mais esta noção de mal como não ser, como não afirmação de si mesmo como pessoa, como sujeito que ama e que é amável. Naturalmente, eu percebo o que diz, que isto é uma dimensão muito, digamos assim, teórica, especulativa, e como é que ela se torna operativa. A minha pergunta, ao ler Leonardo de Coimbra, ao longo deste tempo todo, e eu interessa-me a questão da liberdade, em termos pessoais, é como é que isto tudo que ele diz se efetiva, como é que se torna operativo, como é que na prática nós nos tornamos sujeitos livres, como é que o homem, digamos assim, lançado na existência, livre, ainda condicionado pelas circunstâncias, porque é um homem que está situado, como é que ele exerce essa liberdade, sabendo que ela não é de facto absoluta, pelo menos num certo sentido, se entendermos liberdade com a possibilidade de fazer isto ou aquilo, mas eu não entendo assim. Penso que isso é um reflexo de outra liberdade, que é esta que eu encontrei em Leonardo de Coimbra, tematizada desta maneira, que achei bonita, como autoafirmação de si, ou seja, a liberdade no fundo corresponde à realização do sujeito. O
a resposta do sujeito a alguma coisa que está dentro dele e que o realiza como ser humano, como uma pessoa, mas o realiza de uma maneira concreta, ou seja, como um homem de abertura, como um ser de abertura e como um ser que conhece e ama. Naturalmente, há muitas coisas difíceis em Leonardo de Coimbra, mas pronto, era o que eu queria dizer, ou seja, penso que é interessante esta definição, ou seja, do mal como não ser, que vai ao encontro do que ele diz, não é? Vai ao encontro do que ele diz, como, quando define o ser humano como o ser da autorrealização e por isso também a sua liberdade. Mas gostaria ainda, só para terminar, de dizer que, quer dizer, Leonardo de Coimbra, depois na sua vida prática, foi um homem que defendeu a abolição da pena de morte, defendeu a possibilidade do ensino religioso nas escolas privadas, foi um homem que defendeu o voto das mulheres, portanto, também teve uma perspectiva sobre as mulheres um pouco diferente à sua época. Foi um homem muito interventivo, ou seja, onde nele esta liberdade, quer dizer, se tornou de facto operativa. Mas percebo os limites da coisa. Muito obrigado. Obrigado. Inês? Sim, obrigada. Então, respondendo primeiro ao Ângelo, eu acho que quando falas de meios virtuais, eu também tenho alguma questão sobre que meios é que são, mas é por falta de conhecimento meu, mas uma coisa que eu acho que se nota quando falamos de redes sociais, por exemplo, uma coisa que é marcante é que se na identidade narrativa nós somos constituídos por, ao mesmo tempo, não só dizermos quem somos e criarmos uma unidade de vida, mas termos que nos comprometer a essa identidade e demonstrá-la em ação, nas redes sociais o que temos é uma clivagem dessas duas coisas, não é? Portanto, toda a gente é muito feliz e está muito apaixonada no Facebook, mas isso não é necessariamente real, não é? E não é comprovado em ações. E talvez isso é um aspecto realmente interessante e que talvez seja perigoso, não é? Das redes sociais, é que nós não nos temos, nós podemos criar uma realidade acerca de quem somos e essa realidade muito poucas vezes é comprovada ou tem de ser comprovada com os nossos atos, não temos de nos comprometer em ação para ela, e isso é realmente interessante, mas não tinha pensado nisso até fazer esta pergunta. E fiquei com uma pergunta para ti, de que maneira é que os algoritmos, portanto é que as máquinas, na palavra, de que maneira é que as máquinas têm uma influência na nossa... Era isso que eu gostava que respondesses, porque efetivamente o explica-me algoritmo a pergunta. tem uma autonomia e estuda-nos, digamos assim. Os algoritmos que são utilizados pelas redes sociais, quando nos apresentam publicidades, quando nos apresentam as publicações de certas pessoas, se fores ao Twitter, só te lançam publicações, por exemplo, que sejam polarizadoras, ou que te irritem, ou com as quais te identificas. Acontece o mesmo em todas as outras redes. Tu acabas por construir a tua identidade também a partir daí. São elementos que entram dentro da tua narrativa e que acabam por determinar a tua narrativa. E o que eu estou a querer dizer é precisamente isto. Eu gostava que explorasses, ou que não sei se vais explorar, se tens essa ideia, é que como uma máquina que tem alguma autonomia, não é totalmente autónomo, concordo completamente com o professor José Rosa com esta questão da hipocidade na máquina que lhe falta e que a decisão que ela faz não é propriamente uma decisão, estou completamente de acordo. No entanto, nós tomamos aquilo que nos está a ser apresentado e, através de um hábito, o Alberto Rommel escreve sobre isto e talvez tenha visto o texto dele, que é bastante bom nesse aspecto. Para além do hábito social, que falava Bourdieu e com o qual nós construímos a nossa própria identidade, a máquina hoje em dia também já faz parte do horizonte de circunstâncias que determinam a nossa identidade narrativa. Nós acabamos por incorporar em nós aquilo que as redes sociais nos mostram. Não é só o representar-nos na rede social, é a forma como recebemos as representações que incorporamos no dia-a-dia. Era por aí. Como é que estas tendências acabam por determinar esta identidade narrativa e qual é que seria a tua posição relativamente a isto? A tal questão da verdade, se essa incorporação da falsidade que encontramos, ou do filtro que encontramos, dos filtros, ou as representações filtradas que encontramos no social media, acabam por ser incorporadas para nós na nossa identidade narrativa e que nos comprometemos com elas. Que elas por si só, e tal como disseste, já são falsas. Era por aí que eu gostava que desenvolvesses. Sim, é difícil, não tinha pensado nisso até agora, mas o que eu acho é quando estamos a falar de
interpelações feitas por um algoritmo, tudo bem, mas que escolhe aquilo que eu estou a ver no meu feed, não é? Aí, quer dizer, não é assim tão diferente de somos interpelados na rua por esta ou aquela pessoa, né? Há muitos acontecimentos que nós não temos controle e temos que os incorporar de alguma maneira ou processá-los de alguma maneira. O facto de ser uma máquina ou não ser uma máquina, ou ser um algoritmo que é programado por alguém, que é o agente, não é, dessas interpelações. Isso, mas se me permites, há um intuito por trás do algoritmo, percebes? Está programado para isto, para determinar a tua identidade desta maneira. Sim. Específica. Era isso. Mas não há isso também noutras coisas, como no marketing, como na política, como no... Não é? Não temos também esses mesmos intuitos. Sim, mas não são tão intrusivas. Sim, eu percebo que é mais pernicioso porque é invisível, não é? Porque parece que parece que não é uma coisa que está a ser modelada e está a ser modelada, não é? Ou qualquer coisa assim do género, sim. Agora, mas estás a dizer que tipo, essas coisas que eu vou recebendo na minha vida real, não é na minha vida enquanto entidade digital também? Também digital, mas como tu incorporas o digital, essa projeção digital, falsa, ou essa visão do algoritmo que faz de ti, essa leitura que o algoritmo faz de ti, tu acabas por determinar a tua identidade em função de. Sim. É por aí. Sim, acho que é isso, é interessante, mas quer dizer, o passo anterior a isso... tem também uma questão, tá? Sim. Mas falamos disto os dois, não te Está bem, mas fico interessada, acho interessante a questão. Mas falamos disto. Acho que a coisa das redes sociais também achei muito interessante e sim, se me entregar o texto, agradeço-te. Porque o professor Rosa, há coisas que eu consigo responder, por exemplo, que sim, é preciso falar mais do cogito humilhado, não é? Portanto, o que o Ricardo diz que está entre o cogito absoluto e com certeza e transparente a si mesmo e o eu completamente humilhado, que ele diz que aparece em Nietzsche. E tanto que ele diz que se coloca mais ou menos no meio. E portanto há toda uma secção acerca do que é a identidade narrativa e que explora mais essa coisa do idem e da ipsa, etc. Portanto, apesar dessa secção também precisar ainda de ser mais trabalhada, aqui foi ainda menos trabalhada porque queria focar-me mais na questão da verdade, mas de qualquer maneira, sim, é importante. A coisa da mentira, que a mentira não é ficção, eu acho que eu fiz, aí concordo, não é? Mas eu acho que eu espero que isso tenha ficado claro no trabalho e se não ficou é um problema, não é? Portanto, em Ricard, a mentira não é o oposto da verdade, mesmo as ficções que nós fazemos parte da nossa vida, a maneira como nós contamos histórias acerca de nós mesmos e que às vezes podemos nos agrandizar ou podemos escolher certas coisas a favor de outras e, portanto, criamos personagens à medida que nós nos narramos a nós mesmos na identidade narrativa. Isto faz parte de quem nós somos, portanto, não é uma coisa... Estas mentiras não se opõem, não estão opostas à verdade. Mas esse é que é o problema, não é? O problema é que se estas mentiras também fazem parte da nossa verdade, é que muitas vezes o que é que nós fazemos com mentiras que nós gostaríamos de distinguir de uma verdade daquilo que nós somos? Começar por não confundir na linguagem. Então. Não, é assim, é que mentira o que é? Isto também diz respeito à questão da promessa, quando se referia o que é uma promessa verdadeira. Evidentemente que eu não posso garantir que amanhã serei o mesmo relativamente à promessa. Não posso garantir no sentido, posso ter um acidente, ter uma amnésia, sei lá, milhentas coisas possíveis. O que eu posso fazer no presente momento é dar-te a garantia que eu estarei lá. A promessa é uma promessa verdadeira, não é no final se ela foi cumprida. Não. A promessa é verdadeira no momento em que é feita. Ela é mentirosa quando? Quando eu estou a prometer e ao mesmo tempo já a prometer-me que não vou cumprir. Quando eu estou a pensar uma coisa e a dizer outra, aí eu estou a mentir. Quando, na ficção não, na ficção eu estou a elaborar sobre mim, estou a criar possibilidades, possibilidades que inclusive podem abrir o meu passado, porque às vezes o passado está demasiado opressivo. Uma obra muito interessante para pensar a tua questão, aconselho-te a avançares nesse sentido, é La Mémoire, l'Histoire et l'Oubli. É uma obra magnífica, eu diria que é uma das últimas obras de Ricard, delícia, grande, mas delícia, porque permite pensar justamente isto que estamos aqui permite pensar precisamente isso. A mentira
é da ordem desta duplicidade no mesmo momento em que eu profiro uma coisa, profiro-a, digo-a, e ao mesmo tempo já não estou nela, já estou outro. Portanto, a mentira é filha do daimon, é filha desta diabolé. Quanto ao reino da ficção, não. Ricoeur, precisamente no Tanzerraci, faz uma revalorização extraordinária dos vários momentos da ficção e colocando como indeclinável no modo como nós acedemos ao nosso passado. Nunca conseguimos aceder à nossa infância, àquilo que já fomos, etc., senão mediante essa dimensão ficcional muito, muito positiva. Acho que depois vai ser aproveitado por alguns cineastas, Magdun Baghdadi, etc. Enfim, é muito interessante. Mas, desculpa. Agora, deixa eu ouvir. Ok. Mas, sim. Agora, mas, por exemplo, sim, concordo, ou sim, compreendi também que é esta ideia de que as ficções de que nós emprestamos para fazermos a nossa identidade narrativa não são mentiras, não é? Tanto fazem parte desta verdade que estamos sempre a construir acerca de nós mesmos. Nessa parte concordo. Agora, esta ideia de que a promessa, uma coisa só é mentira quando eu a digo, quando já sei que não estou a dizer, isso parece-me demasiado autotransparente para se concordar com isto, com esta coisa de Ricoeur. É muito mais... Porque eu posso mentir acerca de mim mesma sem saber, mas mais tarde eu vejo, espera aí, eu menti acerca de mim mesma. Achas que não, Ana? Eu estou a ver que não, a cabeça. Agora eu tenho curiosidade. Eu acho que por vezes é um bocadinho, é uma crítica muito política que se faz hoje, muito, muito injusta, é quando diz, é um mentiroso porque faltam às suas promessas. Não, é assim, ele pode ter faltado, mas quando fez a promessa ser absolutamente veraz, verídica, verdadeira. O que acontece é que a realidade a seguir se alterou em função de um conjunto de coisas que ele não estava à espera. E às vezes é uma crítica demasiado fácil e demasiado injusta, muitas vezes, que todos os políticos que não cumprem as promessas são mentirosos. Não é verdade. Não é verdade. Sim, mas essa é a única maneira que nós mentimos? É quando dizemos uma coisa que já sabemos que é mentira? Não. É assim, agora o Ricoeur lê muito bem o Marx, o Nietzsche, o Freud e sabe que muitas vezes nós podemos estar de uma espécie de autotransparência connosco próprios e eu cá estou de consciência tranquila. E porquê? Porque nem temos sequer consciência nem tranquilidade. Muitas vezes há um outro nível de baixar e aí o livro de Freud, do Ricoeur, é muito interessante porque nós vamos criando camadas sobre nós e às vezes há muita má fé e há muito outro tipo de coisas que encobre essa transparência da promessa não é também ela tão transparente assim, ok? Desculpe, mas eu não quero entrar em diálogo porque... Nós temos também ainda questões da professora Ana Leonor e do professor André. Não sei se talvez começamos pelo professor Ana Leonor e pelo professor André depois. Eu não sei se a Inês ainda quer dizer alguma coisa em relação às questões que foram levantadas pelo José Rosa. Sim, eu também coisas, mas são coisas breves. Por exemplo, eu gostei muito daquela ideia de mudar o corpo todo, como é que se diz em português aquele exemplo da barca de Teseus, não é? Em que se muda todas as peças do barco e se o barco continua o mesmo ou não. E a coisa que eu acho que é, nós não conseguimos fazer essa mesma experiência mental com pessoas, não é? Tipo, em aulas de filosofia com alunos, eles parecem ficar fixados que é no cérebro, né? Quando nós mudamos o cérebro, aí a nossa identidade muda, mas eu não sei se isso tem a ver com algumas ideias que nós temos da ciência que eu acho que podem ser até um bocado ingênuas, não é? Porque nós claramente não vivemos só no nosso cérebro, mas... Enfim, mas era só um comentário. E acerca do caráter, é uma pergunta que se calhar sim precisava de uma discussão maior, porque eu fiquei com a ideia, lendo Ricoeur, que ele realmente diz que a parte idem da nossa identidade prende-se no caráter, não no sentido em que é uma coisa inalterável, como é óbvio, eu não sou a mesma pessoa exatamente que era quando era criança, mas que há uma certa continuidade, não é? Portanto, mesmo nas minhas alterações, nas minhas divergências, há qualquer coisa. Quem me conhece desde que eu sou pequena reconhece em mim agora algumas das mesmas características de caráter que eu tinha com 2 anos ou 3 anos, não é? Ou qualquer outra pessoa. Portanto, e aí temos esta idade do idem, não é? Mas pronto, se calhar, não sei, eu ficaria aí. Ok, obrigada. Sim, obrigada. Eu começaria pelo Luís, eu não sei se percebi bem na apresentação, Padre Luís Marques. Foi que o Anjo. Gostei muito de ouvir, há muito tempo que não contactava com a obra e com o pensamento de Leonardo Coimbra. A mim interessou-me particularmente a associação que estabeleceu entre a liberdade e o acolhimento.
e falou em específico do acolhimento de si mesmo, o acolhimento dos outros, o acolhimento do universo. Há pouco também em resposta a uma questão do professor José Rosa, referiu que aquilo que lhe interessava seria o modo como essa liberdade se concretiza. A pergunta que eu tinha anotado aqui, logo no início, quando o ouvi estabelecer essa relação entre liberdade e acolhimento, é também o da concretização, mas desta feita em relação ao acolhimento. Como é que esse acolhimento de si, dos outros e do universo pode concretizar-se, e nomeadamente, e também, não é nomeadamente, é e também, por outro lado, como é que esse acolhimento depois se pode compatibilizar com algo que referiu mais adiante na sua apresentação, que foi a questão de o homem que vive em desarmonia com o universo, que não me pareceu que tivesse, a não ser que eu tenha entendido mal, não me pareceu que tivesse uma conotação necessariamente negativa, esse elemento da desarmonia, que também aí haveria acolhimento. E, portanto, esta seria a minha questão para o Padre Luís Marques. Em relação à Inês, também gostei muito, foi muito estimulante, fica aqui uma série de referências e, tal como disse o José Rosa, também não conheço o texto e fiquei com muita curiosidade de ir ler, mas precisamente uma das notas que eu tinha aqui era a propósito da questão da mentira. Porque, e quando há pouco perguntavas, mas isto não é mentira, a mim parece-me que o cerne da mentira, enfim, a mim e a alguns textos que trabalham esta temática, o cerne da mentira estará na intenção de enganar. E daí essa questão da promessa, mas noutras tantas questões. Se eu, a partir do momento em que profiro alguma coisa, ou se me comprometo com alguma coisa, tenho conscientemente a intenção de enganar, então eu falo de mentira. Caso contrário, não é mentira. Um ator que a desempenhar o seu papel se declara apaixonadíssimo pela outra personagem, não está a mentir. A questão da ficção. Se eu começar a contar uma anedota daquelas coisas, tenho um primo que por aí fora, eu não estou a mentir, eu estou num contexto em que não estou a dizer a verdade, não tenho primo nenhum que faça não sei o quê, mas não estou a mentir. Portanto, não sei se é muito útil chamar para aqui efetivamente o conceito de mentira, sendo que o cerne da mentira me parece que está muito ligado precisamente a essa questão do engano. E quando faz esta associação à questão da identidade ligada à memória, depois a memória, por sua vez, é sempre uma questão de reconstrução. E nessa reconstrução nem sempre há a verdade, sendo que a mentira não se opõe à verdade. Não sei até que ponto é que será útil ir buscar para aqui o conceito de mentira por essa razão. Não sei, foi apenas a sensação que tive quando ouvi essa passagem. Depois, se possível, gostava também de te ouvir a propósito de uma outra frase que disseste sobre os perigos do excesso de abertura da nossa identidade. E a minha pergunta é se isto será um bom princípio ético, esta cautela, o falar de ser perigoso, haver um excesso de abertura da nossa identidade, quando a tendência do ponto de vista ético até seria o contrário, seria no sentido de nos darmos ao outro de uma forma transparente. E, portanto, será possível estabelecer uma ética na base deste princípio de sermos cautelosos sobre o quão abertos somos aos outros. Enfim, tinha outros aspectos, mas tendo em conta a hora, e uma vez que o André também queria colocar questões, podemos depois falar num outro contexto. Mas muito obrigada, gostei muito. O professor André? Sim, no fundo queria congratular ambos pelas belíssimas comunicações, muito estimulantes, e efetivamente isto não são palavras só de cortesia, eu gostei muito de vos ouvir, um bocado cansado, mas pronto, e eu estava a pensar não dizer nada, mas depois ouvindo a discussão apeteceu-me também dizer algumas coisas. E eu queria dizer talvez, enfim, duas ou três coisas. Uma passa precisamente por esta questão da mentira. Eu tendo a ir ao encontro, enfim, do que me pareceu ser o que a Inês estava a dizer. A gente mente-se, por exemplo, nós mentimos a nós mesmos muitas vezes, e a ideia de que subjacente à mentira tinha que haver uma intenção de enganar é discutível. A meu ver é discutível e pressupõe
pressupõe uma concepção de consciência justamente muito transparente a si própria e que depois lança fumo sobre ela própria e enganando-se a si mesma. Mas e se a consciência não for transparente a ela própria? E se ela for opaca? A coisa muda logo de figura, não é? Quer dizer, e nós mentimos muitas vezes a nós mesmos e surpreendemos, não é? Olha, enfim, e que naturalmente a estrutura da promessa tem que viver com isto, tem que conviver com isto, mas talvez, não sei se o fenómeno, não é, do auto-engano, quer dizer, enfim, aquilo que a má-fé no Sartre, não é, também se caracterizava, quer dizer, mas no fundo nem temos que ir por aí, tem que ver com a própria concepção opaca, digamos assim, da consciência, e não uma concepção absolutamente transparente a si mesma, que é muito devedora ainda, talvez, de uma certa entendimento muito, pronto, da modernidade, e que pode ser então escrutinada até a última instância. Enfim, eu teria... E precisamente porque, se calhar, isso ainda é o primado da epistemologia, o primado do conhecimento sobre a relação, sobre a relação. Não é? E eu acho bem interessante também aquela distinção que foi chamada atenção pelo José Rosa, não é? A partir do que a Inês disse, da distinção entre o querer que e o querer em, não é? Que é profundamente relacional. O querer em é relacional. O querer em pressupõe a falência do conhecimento absoluto, não é? A gente só crê em quando não é necessário, quando não é possível conhecer em absoluto, não é? 2 mais 2 igual a 4, eu não tenho que dizer que creio 2 mais 2 igual a 4. Para crer, eu tenho que não poder conhecer inteiramente, e tem que haver opacidade. E, portanto, eu acho que esse fundo relacional é que é muito interessante e faz esta cambalhota, digamos assim, que eu penso que pronto, e acho que é aí que está a riqueza desta discussão. Ou pelo menos um aspecto rico dessa discussão estará aí. Agora, até por uma razão, porque e isto permite-me ligar um bocadinho do que eu consegui acompanhar a intervenção da primeira comunicação do Luís Marques, que eu também não conhecia, e é um prazer conhecê-lo, justamente muito em torno da ideia que me pareceu da liberdade a liberdade que se concretiza, a liberdade, usando agora a expressão também que a professora Ana Leonor levantou, a liberdade de acolhimento, e que é um bocadinho uma liberdade de comparência, uma liberdade que no fundo se afirma pela comparência, pela presença, pela inscrição, pelo acontecimento, não é? Por ser ontologia, uma liberdade que no fundo faz de uma escolha, de uma ação, de uma praxis ontologia, não é? E eu nisso eu acho muito interessante, porque de facto, quer dizer, até esta ideia do destino e a ideia do caráter, que aliás foram tratadas em 2 comunicações diferentes, no fundo elas não são alheias uma à outra. Aliás, há um famoso texto, vocês aqui, naturalmente não vêm aqui ao caso, não é? Do Benjamin, não é? Justamente o caráter e destino, em que no fundo o caráter, não é? Na sua plasticidade, é da ordem da escolha, é da ordem do valor ético, não é? E que se resolve, e se realiza, e se faz acontecer na forma de destino. Completamente ao contrário, ou diferente do que é a personalidade, que no fundo é da ordem, digamos assim, o nosso traço psíquico, não é? Quer dizer, assim, nós nascemos com uma personalidade que pode crescer de uma maneira ou de outra, mas o caráter é outra coisa, não é? O caráter, digamos que assim, no fundo a personalidade estaria para a fatalidade, como o caráter está para o destino, não é? Quer dizer, e aí eu também acho que talvez a Inês pudesse, enfim, fazer sair mais o que se entende por caráter, não é? Porque por vezes pareceu-me que andava demasiado próximo simplesmente dos traços de personalidade, não é? Quer dizer, e é outra coisa, quer dizer, não é? Aliás, também numa linha, falei do Benjamin, mas numa linha também que remonta ao próprio Aristóteles, não é? Enfim, e era isto. Não, há uma coisa que eu queria dizer ainda, que era este último ponto, que era, há aqui e voltando ainda ao Luís também, de certo modo, que é esta ideia da liberdade, mas também tem que ver com a intervenção da Inês. Eu acho que há aqui um ponto, embora sejam autores muito diferentes e sejam tratados de maneira os temas são tratados muito diferente, mas de certo modo
falar de verdade a propósito de coisas que não têm correspondência com a realidade, não é? Tem que, por exemplo, uma pessoa ser verdadeira, no fundo é criar verdade, no fundo um caráter e um destino é criar verdade, não é? No fundo a verdade não é algo que corresponda a uma realidade que é correspondida por uma representação, por um discurso, por uma crença, não é? Ela, na verdade, é uma criação da crença, quer dizer, é uma criação de... E nesse sentido, uma pessoa verdadeira é uma pessoa que, digamos assim, honra a sua criação e que produz, e no fundo está a produzir realidade, e nesse sentido há uma ontologia quase aqui da praxis, não é? E eu penso que isto não anda muito longe também destas concepções de liberdade, que eu não conheço bem o pensamento de Leonardo Coimbra, que eu estudei, era estudante universitário há muitos anos atrás e não me lembro já, não é? Mas pareceu-me pelo modo, pelo menos, como o Luís Marques tratou o tema da liberdade, que é um tema que eu gosto, mas tratado de outras maneiras completamente diferentes, mas pareceu-me que era um entendimento de liberdade muito neste sentido de uma pessoa é livre na medida em que se consegue realizar num acontecimento, numa obra, não é? Numa criação. E eu penso que a liberdade e a verdade estão próximas, no fundo, liberdade e verdade quase que são os dois lados da mesma moeda, não é? Naturalmente, segundo um paradigma de inversão da relação entre ética ou relação e conhecimento ou ser, digamos assim, não é? Enfim, pronto. Mas eu gostei muito, a única coisa que eu talvez, pronto, quisesse sublinhar era ver que há aqui aproximações interessantes, não é? E gostei muito da discussão também que ouvi. Foi um prazer. Obrigado. Agora também suscitou questões, mas eu não vou fazer questão nenhuma. Vou novamente adotar a ordem dos oradores, o Luís Marques primeiro e depois a Inês Rodrigues, se fizerem favor. Então, muitíssimo obrigado à professora Leonor e ao professor André Leonor e ao professor André Barata pelas interrogações. Eu, de facto, estava a ouvir a Inês e achei que havia muitos pontos de encontro entre nós. Em muitas questões, por exemplo, o pensar criacionista é quase um pensar narrativo de se fazer e de se refazer e de se narrar a si mesmo como possibilidade de encontrar alguma coisa, a verdade de si mesmo e também de ser livre. E era neste sentido, porque eu penso que o que eu vou dizer encontra-se muito com o Ricard também neste sentido, e pronto, é natural que assim seja. E vem ao encontro do que a professora Ana Leonor perguntou. Como é que este acolhimento se dá? E eu penso que dá-se nisto, no encontro do sujeito, da pessoa, com os outros. Num encontro que é real, e por isso a categoria de encontro, digamos aqui, que não aparece em Leonardo Coimbra, devo dizer, eu não me lembro há muitas coisas aqui que são, digamos assim, como é que é dizer, sou eu a dizer, a retirar conclusões, de alguma maneira, a partir daquilo que vou percebendo. Mas a categoria de encontro é aqui fundamental para este acolhimento, para ser livre, ou para não acolher. E, portanto, a questão que colocava sobre a questão da desarmonia não, é ao contrário, ou seja, a desarmonia, de facto, ele identifica com o mal, no sentido em que ela representa este desencontro, este ferir das relações do sujeito consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com o universo e com o absoluto. E, portanto, e porquê é que eu digo que isto encontra aqui muito com o Ricard? Porque eu estava a pensar, e deixo esta interpelação, como é que, de facto, a partir desta leitura que estamos a fazer e do que a professora disse, e que o professor André disse, para a Inês, digamos, era esta questão da relação entre o corpo e a identidade, o real e a identidade narrativa, ou seja, o dizer-se como... não estava a falar das redes sociais, não era? Mas eu vejo sempre as redes sociais como um obstáculo à possibilidade real de encontro, ou seja, e à possibilidade verdadeira de a gente se dizer, porque temos um corpo e o corpo fala, os gestos falam, ou seja,
o próprio calor, eu penso que a temática do corpo, da corporeidade, do corpo, da presença real, isso é, por exemplo, um contributo que o cristianismo pode dar hoje é a questão da carne, né? Da teologia da carne, dessa arte da encarnação do verbo, como possibilidade real de encontro. Eu penso que é aqui que se situa a resposta à professora Ana Leonor, no sentido em que este acolhimento dá-se num encontro real com as coisas, e é aqui, digamos, que se pode jogar também a questão da verdade, que acaba sempre por ser assintótica, porque o homem é irredutível e nós não chegamos de facto, mas a única questão que me sobra, tenho vindo a pensar sobre ela é, então, mas onde é que fica a verdade no meio disto tudo? É Leonardo de Coimbra, né? Onde é que está a questão da verdade? E eu penso que está neste encontro, e por isso estou de acordo com o professor André. A liberdade é a afirmação de uma presença em amor e conhecimento. E por isso faz com que esta liberdade, de alguma maneira, se torne, digamos, uma ética. Uma maneira de estar e de nos relacionarmos com os outros. É isso que eu queria dizer. Não sei se responde a alguma coisa, mas pronto. Inês? Sim, obrigada. Ok, acerca da coisa da mentira, acerca da pergunta da mentira, eu faço muito minhas as palavras do André, porque eu acho que o facto de nós nos enganarmos a nós mesmos, o facto de nós sermos de tal maneira estranhos para nós mesmos, que meses mais tarde, por exemplo, descobrimos qualquer coisa acerca de nós mesmos que nós não sabíamos, ou percebemos que estávamos a ser desonestos quando pensávamos que estávamos a ser honestos antes, isto mostra que há realmente uma opacidade a nós. E eu pergunto-me se dizer que as únicas vezes que mentimos é quando temos a intenção de enganar, se ao dizer isso, ou querer acreditar nisso, não se está ainda a cair na tal herança do cogito cartesiano, que é absolutamente acessível a si mesmo. Se não estamos ainda a manter esta ideia de uma total transparência, que sabemos sempre o que é que estamos a falar de verdade ou de mentira, e então não haveriam muitos dos outros problemas, não é? Em que depois se trata. Portanto, essa seria a resposta a isso. A coisa do perigo do excesso de abertura de identidade. Eu acho que aqui a resposta é um perigo. Acho que a resposta reconhece que há ali um perigo. Portanto, o facto de toda a nossa identidade ser construída através de conceitos, através de regimes de verdade, sistemas de poder, os quais nós quando nascemos, já estamos neles, não é? E, portanto, nem sequer conseguimos perceber exatamente não há distinção possível entre o que é nosso, não é? E o que é de fora, não é? E isso é uma coisa que é preciso entender. E a minha pergunta é, então, será que alguma vez temos acesso a uma identidade que seja autêntica, que eu possa dizer, não, isto é uma coisa que é imposta de fora e isto é uma coisa que é minha. Se eu não consigo verdadeiramente, de uma maneira clara e absolutamente analítica, não é? Fazer esse tipo de cirurgia, dizer aqui está a Inês e aqui está as imposições exteriores, então aí tem que haver o reconhecimento, e a proposta da Judith Butler é que então não podemos esperar que as pessoas se identifiquem de uma maneira final, não é? Temos que ser abertos e tolerantes às que as histórias dos outros estejam sempre a fazer. E isso parece que é a única resposta possível, não é? Dizermos, sim, isto acontece, não é? Temos todos os regimes e estruturas de verdade que nos influenciam e que marcam a maneira como nós somos, e é verdade que às vezes isso é perigoso, não é? Quando alguém se identifica com um determinado género e uma sociedade ou uma tradição diz não, isso não pode ser, ou alguém se diz que é, por exemplo, Rohingya, né, do Myanmar, e o governo do Myanmar diz não, porque isso não existe, o que tu és é um Bangladeshi, não é? Por exemplo, e isso aí, há aí uma violência, não? Uma violência da identidade. E então, de que maneira é que nós podemos dizer, como é que esta pessoa pode dizer, não, eu sou realmente, seja o que for, de género, ou eu sou realmente desta etnia, quando essa etnia não é reconhecida por uma instituição de poder, não é? E essa é que é a questão que eu acho que é interessante. Agora, se a resposta da Butler se satisfaz, não sei, mas parece que é tipo, não temos uma resposta para isto, mas temos uma orientação ética, e isso eu acho que é bonito, não é? E é promissor.
Então, as coisas do o André, a coisa do caráter eu tomo a nota, porque realmente acho que estou a compreender o caráter dessa maneira mais tradicional de traços de caráter e, portanto, é trabalho para eu fazer de ir ver então essa noção mais de caráter. Não sei se havia outra pergunta, porque na tua pergunta sobre a mentira, acho que concordamos, não é? Portanto, sim, sim. É isso? Sim? Não sei se tenho mais coisas para dizer. Então, e uma vez que a hora já é avançada, também, e há gente muito cansada aqui, pelo que foi dito, talvez demos então aqui por encerrada a sessão. Permitam-me também agradecer aos oradores pelas excelentes comunicações e, tal como o professor André também disse, faço minhas palavras dele, não é só cortesia, efetivamente, gostei muito desta sessão também, enquanto moderador. Próxima sessão, não sei se a Raquel me poderá dizer qual é que é a próxima sessão, é em janeiro, dia? Penso que é dia 19, mas é Dia melhor 19, confirmar. 19 de janeiro, então, teremos a próxima sessão do seminário permanente aqui, Praxis. Resto boa noite a todos.